O título do episódio é... Bebê Reborn. Identidade Reborn. Eu ia falar Born to Identidade be... Reborn. Boa. Identidade Reborn. Born to be Wild. Queridas amigas, queridos amigos que seguem a Nexen, que querem um conteúdo mais aprofundado, você que está no ambiente corporativo e quer tudo que a humanidade proveu de conhecimento, construiu para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional, você está no lugar certo, você está na Nexen e hoje, além do querido Daniel, nosso filósofo, que trouxe aqui muitos ensinamentos basilares nos nossos estúdios aqui na ilha de Corfu. Quem veio nos visitar aqui na ilha de Corfu? A nossa querida amiga Tainá. Fala, filho. Não, Tainá, não. Nexens. Ilha de Nexens. Corfu, na Grécia. É onde a gente grava, né? Nos estúdios de... É Nexens. Nexen. Mas a audiência é o que? São os Nexens? Ainda não... Fala, Nexens. E aí, cara, ô Tainá, pra explicar, eu ia começar a explicar, mas a gente quer explicar tudo. Tudo aqui é estilo reality show, entendeu? Então a gente tá criando uma empresa e as pessoas estão tendo a oportunidade de acompanhar o nosso processo criativo. Então, assim, como toda startup, tem alguns caminhos, né? Basicamente, meio que binário, que vai dar certo ou vai dar errado. Se der errado, isso aqui não vai ter valor nenhum. Se der certo, talvez daqui a 10 anos, a galera vai ter a oportunidade de falar, caraca, como é que nasceu a Nexen? Qual foram as ideias? Por que eles foram tomando aqueles caminhos? Então, tudo é feito às vistas dos nossos futuros ainda, né, seguidores, porque sequer a gente lançou o canal. E aí, E aí, cara, o que é o ponto que a gente estava discutindo essa semana, né? Que a gente, obviamente, a ideia básica é criar conteúdo para o ambiente corporativo, tá? Então, o nosso público-alvo são indivíduos aí do ambiente corporativo que querem uma densidade técnica maior. Então, quando você pega muito esses cursos novos de EdTech, ele é muito técnico no sentido de aplicação imediata. Aprenda a vender, aprenda a falar, aprenda... Cara, a gente não tem nenhuma aplicação imediata. Na verdade, o que a gente quer é trazer um conhecimento, a gente depura, então a primeira linha que a gente está focado na Nexen, por isso aí muitas mentes brilhantes aí que o Daniel criou esse painel pra gente. Então a gente quer trazer todo o conhecimento do humano criado com o objetivo de que isso ajude na tomada de decisão para as pessoas no ambiente corporativo. Faça as provocações, Posso críticas. fazer uma pergunta? As críticas. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Focado em líderes, né? Líderes, decisores, Bota, né? chega Nível mais perto do de microfone. líderes, decisores, acho que o foco é esse, né? Ou seja, Nível gerencial, talvez. nível gerencial, nível C-level, porque é justamente a gente trazer a filosofia, Alta trazer a liderança, né? arte, trazer a pintura, trazer a música, trazer a história, e a partir disso extrair princípios que ajudem a tomar boas decisões. Legal. Deve. É. Porque não tem regra. A regra não tem regra, A tá? regra não tem regra. Pois é, eu fiquei refletindo sobre esse tipo de projeto, conteúdo que vocês estão desenvolvendo, porque eu acho que aí aqui saindo do mundo corporativo e da sociedade da produção, eu acho que quem consegue Ainda bem que trouxemos uma marxista para esse programa de hoje. Eu acho que quem consegue pensar, refletir, sabe? O Dani, quando ele se apresenta, ele se apresenta como uma pessoa que é filósofa. E filósofo é quem pensa, tem um amor, é aquela pessoa que tem um amor ao conhecimento, mas a filosofia talvez seja a ciência do amor ao conhecimento, ao pensamento. Mas quem consegue se dispor a absorver e a refletir e a se colocar na sociedade como uma pessoa que pensa, eu estou aqui pensando essa realidade, pensando a sociedade, eu acho que é alguém que consegue ter um tempo alocado para isso, sabe? Tem um objetivo, tem um tempo alocado para isso e tem toda uma estrutura para que a função dela seja pensar. Eu acho que, pô, Dani a gente pode até entrar nessa conversa para falar um pouco dos bastidores das ágoras, sabe? Assim, como que era a vida de Aristóteles, a vida de Platão, a vida dos estoicos, porque era uma sociedade em que se patrocinavam os pensadores, né? A gente era uma sociedade de mecenato, em que as pessoas conseguiam se dispor de tempo
para leitura, para reflexão, para debate. Então, o trabalho era debater, o trabalho era pensar. Hoje, quando a gente vai para um espaço que seria o espaço do pensamento, que é a academia, né, é o espaço da reflexão pós-moderna, a gente tem toda uma linhagem de necessidades produtivas. Por exemplo, para quem está nessa posição de grandes reflexões. Né? Então, você precisa entregar 3 artigos na CAPES NPq A1 publicados até o final do ano. A gente tem as metas de produtividade para essa entrega de conhecimento, de produção. Mas quando a gente remete a esses grandes princípios filosóficos, eram de pessoas que não tinham essas metas a serem atingidas. Quantos anos, quantos meses, quantas horas foram dedicadas para que esse conjunto de pessoas chegassem a essas produções e esse nível de profundidade sobre o pensamento humano, sobre a vida humana, sabe? Cara, então, posso dar a resposta e depois passar pro Daniel do pitch, porque a gente pensou muito nisso, essa tua provocação é ideal, assim. Porque assim, eu tô aqui, eu ia trazer assim, eu tô aqui pensando assim, quem que são as pessoas que vão, de toda a nossa realidade caótica e de demandas, sabe? E mesmo, por exemplo, a gente que ainda tem uma posição de conseguir ter esse tipo de discussão, de sentar a essa mesa e ter essa discussão, a gente sabe que a gente também está priorizando porque tem 1000 outras demandas ali por trás, né? Nós somos pais, tem a parentalidade que a gente precisa exercer, tem os trabalhos que a gente precisa entregar e ainda assim a gente está priorizando. Tem uma questão que eu acho que é de prioridade, porque assim, é aquilo que os tios, avós falam, né? Olha, você passou aqui 2 horas scrolling aqui a rede social, você pode passar esse tempo aqui numa leitura, é uma escolha do que você quer aprender. Tem essa questão, mas eu acho que quando a gente pensa assim, nessa esse hall de filósofos pensadores, Hegel, Heidegger, Winnicott, Platão, Aristóteles, a filosofia, outras filosofias, não só filosofias ocidentais, né, filosofias latino-americanas, afrocentradas, orientais, são um conjunto de pensadores e pensamentos que demandaram extrema profundidade e dedicação. Sabe, foram os teus 10 anos lá de dedicação de seminário para você conseguir criar essa base de pensamento. Mas aí, quem são essas pessoas raras que conseguem fazer isso no mundo de hoje, né? Então eu acho que o Daniel vai contextualizar muito o histórico e tal. Eu quero falar do pitch aqui olhando o Nexen como business, tá? E essa é a tua provocação como business mesmo. Assim, tem cliente para isso? Será que existe cliente para isso? Será que existe cliente pra isso? Aí eu vou trazer um exemplo, assim, que... Tainá já chegou querendo matar a Nexen. Foi... A gente levanta e acaba o primeiro cancelamento. Nem começou. Vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu quero... Não, mas aí eu vou trazer um case aqui que corrobora, talvez, o projeto. Recentemente, acho que o Bruno também assistiu, teve um vídeo que viralizou de uma ex-vice-presidente da Goldman Sachs, brasileira, que acusou a empresa de uma série de impropriedades. Teve um caso de assédio e ela, a partir disso, criou uma sociedade. Enfim, ela dá o relato dela, isso tá disponível na internet, no YouTube, LinkedIn. Mas a questão é que, no final do vídeo, ela coloca que todo o processo dela para elaborar esse sofrimento e se manifestar sobre tudo o que aconteceu no processo dela como mulher, e foi um assédio relacionado à maternidade, então foi algo assim que muitas mulheres se identificaram com essa questão. Ela coloca os 4 princípios cardeais. Ela falou que ela disse, eu tenho me dedicado muito ao estudo da filosofia, e algo que me deu muita certeza e segurança para eu me manifestar e expressar isso e tornar essa voz e talvez vocalizar algo que outras mulheres também passam, foram esses quatro princípios cardeais da filosofia, que são a temperança, a coragem, a justiça. Pô, Dani, ajuda aí. E a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E a prudência.
E aí ela conecta cada uma dos atos dela a um desses princípios e isso foi a base para que ela pudesse elaborar e expressar isso que ela estava vivenciando e transformar isso em algo que pudesse também dar suporte a outras mulheres. Então temos aqui um case Mas é que isso. corrobora. Exatamente. Não, eu acho que a gente discutiu muito até nos episódios anteriores aqui no Papo, por exemplo, a época da pandemia e aquela perspectiva de que a gente teria um tempo de ociosidade, que a gente poderia aprender aula de oboé e várias coisas, e isso mostrou ao Primeiro contrário. mês da pandemia. Na verdade, logo na sequência mostrou uma aceleração. Então, o que eu acho? Eu acho que você tem uma construção, depois se você quiser se apresenta aí pra quem não conhece na Nexen, a tua formação, porque eu acho que é legal, porque também traz esse... tua própria formação econômica e tua perspectiva, e eu acho que isso tem muita relação. Por quê? A minha visão com essa visão muito... Se você pensar até no próprio conceito de universidade originário, né, e de produção de conhecimento, e biblioteca da Babilônia, e a forma como era a academia, a escola pitagórica, a academia de Platão, o liceu, né, e várias nomenclaturas do Platão, do Aristóteles, etc., era um conhecimento numa lógica não capitalista e não produtiva propriamente dita, em que pese, na verdade, aquilo ali ter sido, que eu acho que é sempre a discussão interessante, porque aquilo ali é o alicerce da sociedade ocidental. Não tinha uma necessidade de ser útil. Eu acho que sim, porque assim, na verdade era aquilo. Primeiro que você não tinha conhecimento nenhum científico e você foi construindo. Então você pega a escola pitagórica, porra, a base do mundo é matemática, a gente vai estudar matemática em nível abstrato, absurdo, a gente vai discutir número primo pra quê? Não sei. Milênios de anos depois, as pessoas pegam aquilo ali e usam pra fazer criptografia número primo. Então muito do que foi construído ali despretensiosamente virou conhecimento e alicerce, inclusive é a base humana. Mas o que eu acho que no momento histórico que a gente tá vivendo hoje, você entra no ambiente corporativo, quais são os grandes desafios? Cara, ansiedade, depressão, burnout, e o que é o desafio das grandes lideranças? Cara, para onde eu vou direcionar a empresa, para onde o mundo está indo, o que eu devo fazer, o que é o correto? A gente falou muito disso de propósito, as empresas atraem muito pelo propósito, mas o que é o propósito? O que é propósito? Tem o propósito vazio, que é o propósito ali da startup. Não, legal, beleza, mas o que é o bom, o que é o bem? E eu não estou fazendo uma visão maniqueísta. E a nossa proposta aqui não é pautar que as pessoas saiam com uma determinada linha filosófica. Pelo contrário, a gente quer abrir ao máximo, trazer o máximo de conhecimento. Mas eu acho que essa mercantilização e esse aspecto muito focado no resultado imediato, já desde a faculdade, inclusive, por exemplo, eu estudei, Daniel, na UFRJ, você na UERJ, e pese formações distintas a posteriori, mas... Por exemplo, na UFRJ tem uma formação ali sociológica, filosófica mais profunda, que a maioria dos alunos chega no primeiro período e fala, cara, eu não quero. Eu quero, na verdade, cara, ver Direito Civil 1 porque eu quero aplicar para o mercado. E eu acho que dá um gap, que é o grande gap na nossa percepção. A maior dor do ambiente corporativo hoje é a falta de conhecimento de tudo que é humanidade. Eu acho que se a gente tivesse gestoras e gestores filósofos, e não que a gente vai propor dar essa formação completa, não é uma escola para você sair como um filósofo, mas que você tem uma base de filosofia vai te ajudar nas decisões. E um outro ponto, né? E eu acho que isso que a Nexen pega. A gente quer trazer, a gente está começando pela filosofia porque a gente acha que é dali que tem que começar, mas a gente quer expandir, inclusive, para outras áreas do conhecimento humano. E o que acontece no mundo de hoje? Você fala, cara, que legal, eu queria saber um pouco mais de Platão. Caramba, que legal, talvez eu queria saber mais sobre biologia. Só que não tem nada a ver com a minha atuação profissional, eu não posso perder tempo. Eu tenho que fazer um MBA, uma pós-graduação, eu tenho que aprender a fazer um CRM, como é que eu vendo, como é que eu gero receita. Então a Nex, eu acho que ela fica meio nesse... A gente vai trazer a temática corporativa para que, inclusive, as pessoas vejam que elas não estão perdendo tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai inserir conhecimentos que não são dados no ambiente corporativo e que, no final, na nossa concepção, é o que vai trazer o grande resultado. Porque na hora de você tomar uma grande decisão, é todo esse teu track record, é todo esse teu acervo, que é o que você falou do caso dessa executiva. Então, ela, o que foi o diferencial dela era a formação dela. Se ela não tivesse ali os 4 princípios cardeais ou qualquer outro parâmetro filosófico, ela não estaria em sofrimento. Ela não teria nem acervo para... Não conseguiria elaborar. É isso. E que no final, o que é o conhecimento, se não essa tentativa de compreensão do mundo a partir de parâmetros e pilares e metodologias. Então, se você não tem esse track record, é um pouco da inteligência artificial, né? Se você não tem esse conhecimento do teu HD,
como é que você vai processar esse tipo de coisa? Então, é um pouco... E assim, agora tentando reavivar aí a ideia, se a gente está caminhando para uma realidade em que todas essas demandas de produtividade técnica vão ser relativamente suplantadas, o Essa que é a discussão. resta? É isso. Que é a pergunta que o Daniel fez da outra vez. É o especialista, o generalista, e é isso. A AI vai entrando, o que nos torna individualmente humanos? E não é nem o conhecimento técnico, como articular isso. E aí, passando pro Daniel, mas eu acho que é um negócio importante. Daniel não, que é o Doc, né? Porque o Daniel é o Daniel Orlean, então a gente tem dificuldades aqui, que são muitos Daniels. Dani Doc. Dani Doc. Doc Marques. Doc Marques. Doc E Marques. só que o que a gente quer fazer nesse episódio, Tainá, que a gente veio refletindo, a gente quer polêmica também. Então a gente vai falar sobre reborn. Bebês reborn. É sobre. Então, a gente quer temas porque senão a gente não vai conseguir Mas fora. aí, entra na pauta então. Quer responder aí, Daniel? Bola é contigo. Eu falei pra caramba, Respondeu desculpa. o quê? E o Daniel Orlean chegando aí. Você quer. É Falou porque reborn, cheguei. Chegou a polêmica. Petborn, O Daniel tá eu numa. responder a minha provocação. Mas tá, o Daniel, ele tá. Sobre essa questão da lógica da Então, produtividade. eu acho que, aqui complementando um pouco o que o Bruno estava comentando, né? Estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo e cada vez mais fugaz. Aí você olha, lançou o ChatGPT 1, 2, 3, 4, 5, 6, daqui a pouco sai Anthropic, sai não sei o quê, e aí sai blockchain, aí entra IA, e entra não sei o quê, e entra 4 realidades, daqui a pouco vai ser carro Metaverso, autônomo, Web3. metaverso. Então, assim, eu acho que um grande objetivo da Nex é entender o seguinte, como é que a gente pode sair do fenômeno Pessoal, posso fazer um corte? Mil pro perdões. fundamento. Cara, Daniel, fala perto que eu tava vendo o episódio, cara. Tá. E é fundamental, porque você fala é muito bom e não dá pra perder, não. Fala colado, desculpa, volta. E aí, como podemos sair do fenômeno ao fundamento? E a partir do fundamento, compreender e interagir com o fenômeno. Porque senão, agora era geração alfa, beta, gama, delta, Z, zeta, Ctrl Z, já ouvi falar em geração Ctrl Z. Astrologicamente falando, sai do ar e vem pra Terra. Então ficamos perdidos. E aí você beber dos clássicos, beber daquilo que foi provado no tempo, lhe permite uma certa permanência e uma certa maturidade em relação às suas próprias decisões e de compreender o ser humano de maneira muito mais profunda. Não que esses novos conhecimentos, essas novas realidades, novas compreensões de mundo não sejam importantes, mas eu tenho um ponto de partida de compreensão, porque senão a gente vai ficar perdido, fragmentado. A realidade ela fica fragmentada. E é por isso que o ser humano está perdido. Porque nós vivemos numa realidade fragmentada. Cara, posso fazer um desdobramento dessa tua fala que me lembrou algo muito bonito, que foi até um papo, quase um papo que eu tive com... eu não cheguei a falar disso, mas eu tava falando sobre... eu sei que vocês querem, nesse primeiro momento, falar de filosofia, e a filosofia que a gente tem como base é a filosofia ocidental, né? Mas isso que você diz sobre a gente voltar pra base e construir a base para dar suporte, construir raiz para dar suporte para frutificar, crescer, acho que tem muito a ver com as filosofias afrocentradas, quando fala sobre ancestralidade, da gente conseguir se movimentar no mundo sabendo de quem veio antes, desses descendentes e olhando para essa história para a gente conseguir construir futuro com segurança, sabe? Eu acho que tem alguns autores que abordam esse tema da ancestralidade, da busca por ancestralidade. Eu acho que, pensando em Brasil, é uma questão até sensível, porque a gente ainda está nessa busca, tentando encontrar essa construção de ancestralidade. Então, quais foram as histórias dos nossos avós, dos nossos tataravós, e como que eles construíram isso, e como que isso dá suporte para que eu consiga partir daqui. E partir de uma forma bem estruturada. Eu acho que tem uma escola que te ajuda a construir essa base, o que faz talvez faça diferença entre e aí comparando com esse discurso da ancestralidade, com esse pensamento de conhecer esse passado. Eu acho que talvez é o que faz diferença daquilo que você constrói a partir de uma abstração e talvez até de uma forma mais superficial, de você construir algo com densidade, com consistência, constância, com propósito real, não só um propósito fugaz de, tipo, olha, teu KPI isso. do próximo trimestre é tanto. Esse tema é tão importante que no evento da B2L, a gente teve um painel sobre ancestralidade, né? Foi o futuro ancestral e transcendental. Legal. Foi a ideia do Cris, né? O Cris, ele trouxe ancestral e trouxe o transcendental. Transcendental, legal. E aí, existe um outro nome também para ancestral, claro que ali eu acho que também tem
tem uma conotação um pouco diferente, mas eu acho que acaba sendo semelhante em alguns aspectos, que é o elemento da tradição. Né? Tradição é aquilo que permanece. Né? Então, existe uma definição de tradição como aquilo que permanece. Né? A gente está falando de ancestralidade, ou seja, a gente tem essa visão de, até sempre falo e brinco, né, que a disrupção, para mim, na verdade, não é disrupção. Né? Na verdade, é você resgatar a essência. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, o ser humano sempre se locomoveu, o ser humano ele foi para o mundo inteiro a pé. Né? Os índios saiu da África, atravessou o Estreito de Bering e foi embora. Depois surgiu, e aí o ser humano continua se expandindo, né? Expande a pé, depois domam os animais, né? Até a Revolução Agrícola, depois surge o carro, e aí vai moto, carro, trem e assim por diante. A internet, que é o modo de se comunicar. Só que ele só vai mudando um pouco o modo que fazemos isso. Mas na essência do ser humano, ele quer expandir, ele quer se comunicar, ele quer... Se conectar. Então eu acho que a disrupção muitas vezes num caso concreto, específico, na realidade histórica, resgatar aquilo que é a própria essência do ser humano. Uhum. E eu acho que esse aspecto da ancestralidade, ele é muito interessante. A gente está vivendo um momento, eu acho que aí é até decorrente do aspecto tecnológico, né? Você vê os testes de DNA. Então hoje você consegue buscar toda a tua origem genética. E o que é interessante, eu acho que é mais legal de tudo, pelo menos das muitas pessoas que eu vi, é que não existe, pelo menos das pessoas que eu vi... Tem um aspecto interessante que eu estava lendo, que todos os DNAs decorrem de uma única mulher primária, né? Mitocôndria. Isso é interessantíssimo. Já começa por aí, porque aí já começa o aspecto ciência e religião, nunca nem entrar nisso que a gente vai se perder. Mas eu acho que o que é interessante é que quando você vai vendo como todos nós somos decorrentes de muitas origens, né? Então você vai vendo, você pega lá, você tem 5% aqui, 10% aqui, porque é a humanidade. E eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente está conseguindo ver hoje, porque as pessoas estão buscando. E isso foi um desafio da Nexi no início, porque a tese básica cara, existe muito conhecimento disponível e as pessoas não estão acessando da maneira adequada. Por onde a gente vai começar? A gente discutiu várias formas. A gente entendeu pela filosofia, e principalmente pela filosofia antiga, dita antiga, né, assim, pela divisão, justamente porque, na minha concepção, e não acho que seja uma visão eurocentrista, não, muito pelo contrário, acho que tem muitos conhecimentos disponíveis, mas eu acho que, quer se queira ou não, foi a BBC recentemente, ela fez o estudo supostamente, o Aristóteles, o homem mais importante que passou pela Terra. E óbvio que isso traz milhares de discussões. Mas é fato que, e não só em termos da sociedade ocidental, né? A influência ali é muito grande, até porque quando você vai ver, por exemplo, em termos de impérios, né? Você pega o próprio império, o Alexandre Grande foi decorrente ali, foi aluno, né? E foi mentorado ali por Aristóteles. Então, você tem a expansão. Então, você pega ali em vários... o Império Grego, naquele período, se expandiu muito. Depois, você tem a expansão do próprio Império Romano, e que tem essa influência. Então, eu acho que... E quer se queira ou não, isso está muito presente nas culturas. Acho que, por exemplo, a gente olha hoje para o mundo, você vê a maior parte da população é chinesa e indiana, né? E existe um conhecimento gigantesco, milenar, que a gente, inclusive, tem pouco acesso, né? Você pega a filosofia chinesa, é extremamente interessante. Mas eu acho que talvez ela seja até mais distante, até mais difícil, e a gente conheceu o Daniel, que é conhecedor da filosofia antiga. Então, foi o pragmático, mas eu acho que a minha concepção, e eu gosto, por exemplo, eu adoro filosofia oriental, e eu acho que, inclusive, ela foi sendo trazida muito para o Ocidente, né? Eu acho que as pessoas, é muito comum, o budismo, até dentro desse sincretismo religioso, e eu acho que a filosofia até oriental, ela esbarra muito no aspecto, até porque a palavra religião tem um conceito no Ocidente e no Oriente de maneira diversa, né? Então, muitas vezes, o que é entendido como uma filosofia no Oriente é reinterpretado como religião no Ocidente, então tem essa bagagem. Mas eu acho que o ponto é que quando... Não tem como você fugir no Brasil hoje da influência dessa galera e ainda que as pessoas desconheçam. Então, mas eu acho que a ideia da Nexen é ser o máximo aberto, é ser o máximo diversa e é trazer todo esse conhecimento e tentar depurar ele para o ambiente corporativo. Esse é o grande desafio. Como é que eu torno isso palpável e absorvível? Assim? Pode parecer um paradoxo, até uma contradição em termos. Eu acho que talvez esse é o desafio metodológico aí do que a gente está propondo fazer. Mas se vocês já tivessem com a ideia pronta, não ia fazer graça vocês fazerem um podcast para mostrar os bastidores, né? A gente tá aprendendo, isso, por isso que, cara, cara, vamos lá, cara, hoje... E o bebê reborn, o Daniel quer ser cancelado, cara. Isso que é Daniel. É uma merda, não é KPI, mas é filosófico. E sabe o que eu falei pro Daniel? Sabe por que ele não é muito cancelado?
porque as pessoas nem entendem, às vezes, o que ele... É tão rebuscado, o cancelamento tem que ser coisas mais grotescas, Pô, entendeu? eu que vou te cancelar, como Por quê? assim? Pô, que é rebuscado. Não, rebuscado em que sentido? Porque ele tava Não, falando que não, o mundo... O teu humor, às vezes, é muito intelectualizado, entendeu? Então as pessoas nem entendem Então, assim, o cancelamento, ele Não, e decorre não- de coisas, assim, muito... Mas, Bum, falou... mas também Mas precisa aí, de algo mais... então, aí eu queria voltar Mais à frase dele, aí sensível. a gente vai pro Reborn. Que ele falou, né, que o mundo tá cada vez mais complexo. Aí a gente tem vários acrônimos que fala VUCA, Bunny, né, tudo aquilo que... Fomo. Fome é outra coisa. Mas VUCA no sentido da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, né? Pô, Bunny do sentido da fraqueza, né? De novo, da ambiguidade. Eu vejo nesse sentido que quanto mais o mundo fica complexo, mais as pessoas se agarram à superficialidade e à não complexidade. Então, quando a gente fala do bebê reborn, claro que assim, aí, de novo, é por isso que eu não sou cancelado, já vou fazer um disclaimer. Tá muito disclaimer, você tem que falar. total Cara, você fala assim, eu amo o bebê reborn ou odeio o bebê reborn. É Não, assim. olha só, Não tem disclaimer. eu entendo total o uso do bebê reborn para você Tá muito tratar compreensivo. trauma. Mas todo mundo que não precisa tratar trauma, que tá com bebê reborn é idiota. Tá? Se você tá usando bebê reborn pra... Tá tentando, né? O Daniel tá se esforçando. Não, sério, se você tem um bebê reborn pra você tratar um casal, uma mulher, um pai que teve uma Terapêutico. perda, se é terapêutico, eu vejo o total sentido. Se é o lúdico do ponto de vista da boneca, eu vejo o total sentido. Se é pra fingir que é um ser humano, eu acho idiotice. Mas posso Mas eu quero, na verdade, Eu peço que sempre vai ser cancelado, eu ainda lançar. tô muito sutil. Ainda tá sutil. Tá sutil demais, Daniel. Mas eu quero lançar com o Daniel Orleans, eu quero lançar o Petborn. É muito fofo, Daniel. Vamos Você é lançar o Petborn. Não, então, cara, tu vai queimar minha esquete, cara. Eu já fiz aqui até, já pensei com muito... Não, mas posso falar o lance do Agora reborn? eu sou papai de pet reborn. Independente, cara, se tiver... Ai, caramba, eu gostei. Eu queria ter um pet, mas eu não tô com... Mas será que o bebê Mas reborn não é fruto do pai e mãe de pet? Eu vou trazer meu bebê pet. É Vou pegar meu Mas o bebê- é o próximo passo do pai e mãe de pet. Mas é. Então, Cara, é eu o gravei próximo com a Célia, é uma super especialista em direitos de família. A gente gravou um podcast e aí rolou essa pergunta do bebê reborn que não tava ainda. Acho que de uma semana pra cá teve um boom de Por que desse boom? A viralização. pergunta é, por que desse boom? Eu acho que é Qual é a por causa origem dos histórica? lojistas, Eu né? tenho explicação, cara. São os lojistas, é? Não, então, eu tô tentando lembrar o nome daquela socialite. Eu tô até buscando aqui. O Léo tava falando dela. Vera Loyola? Vera Loyola. Foi, ela Vera fez Loyola, em 1999. Esse é um corte bom, Daniel. Ó. Daniel tá trazendo. Tá trazendo o bebê reborn dele agora. Calma aí. Pai de pet reborn. Agora eu entendi o Ele tá se pet. esforçando. Ele tá Ele se comprou a garrafa, cara. esforçando, tá se esforçando. Agora eu entendi o pet. Ele Mas ela é Preciso mais comprar uma saudável porque ela é Coca-Cola. zero. Eu entendi agora o pet, cara. Babai de pet reborn. O episódio inteiro era pela. Cara, o lance é o seguinte. Eu acho que tem um risco aí de ser cancelado, Daniel. Tem uma oportunidade, diria assim, Agora oportunidade. você deu uma forçada que tem chance. Eu acho que o lance é o seguinte, cara. Isso é legal, antropologicamente. Vera Loyola, acho que foi em Vera 1999. Loyola, morava na Barra da Tijuca. Socialite, ela fez um aniversário, não sei se vocês vão lembrar, talvez de geração Z nem saiba, mas vale a pena pesquisar aí no Google. Ela fez um aniversário e colocou o pet dela, na época, um cachorrinho e tal, e trouxe outros cachorrinhos de outras socialites. E na época, eu me lembro, me contaram, né, porque nessa época eu nem tinha nascido, mas assim, Sei. a repercussão que deu isso. Porque a galera, cara, é um absurdo, aí começa aquelas discussões, poxa, como é que você tá dando acesso a um pet e não uma criança? Então, era um debate social muito grande. E hoje, você vê que, passados aí 20 anos, Normal. pelo contrário, se você falar hoje, criticar um eventual aniversário pet, você vai ser tido como uma pessoa, cara, insensível, porque você não tá desumano, porque você não tá aceitando ali a condição do pai ou a mãe de pet. E aí, por quê? E aí tem um negócio, né, que também eu tenho falado muito, que é a janela de Overton, né? Overton foi um advogado que ele criou o parâmetro do que seria politicamente correto para você ser eleito, o que você deveria falar. E essa janela vai mudando. Então, o que eu falo do bebê reborn? Eu acho que tem dois caminhos pro bebê reborn, tá? Antes de entrar na polêmica. Ou isso vai se normalizar como uma conduta daqui a 20 anos, que nem o vídeo do Maluf também, que recentemente falando sobre proibição, falando do cinto de segurança e a galera criticando ele. Cara, sabe... Termina. Não, eu ia falar isso. Então, eu acho que ou vai normalizar, ou isso vai ser uma trend que passou e acabou.
1999. Bruno. 99, é isso. Você era nascido já. Não, tava ali com 1 ano, talvez, 2 anos. Fake. Cara. É, Talvez. e aí... Cara, e- fala uma coisa que pode gerar polêmica. É pra gerar polêmica, Eu tá? Não, tinha- política é isso. Hoje esse episódio é Não, polêmico. cara, uma vez eu tava passando em frente a um veterinário e aí eu tava conversando, aí uma amiga tava falando sobre o cãozinho dela. Eu lembro desse episódio da minha vida. E eu falei assim, nossa, tem tanto cachorro abandonado, né? E a gente tinha acabado de adotar em casa um vira-lata que tava abandonado, assim, na rua. E aí ela falou assim, Tainá, mas se a gente não trata bem... É óbvio que a gente não trata bem os animais. É óbvio que os animais estão abandonados. A gente não trata nem os seres humanos com dignidade. E eu acho que uma das questões assim que mais, indo para um plano bem concreto, eu acho que talvez algo que choque muito, de forma muito concreta, é a gente ter uma realidade completamente desigual, de muitas injustiças, principalmente pensando em crianças e adolescentes, e a gente vê uma atenção e investimento e uma dedicação absurda para objetos que nem tem... Vida. Nem É isso. objetos não sencientes. Mas que não mas, sentem Tainá, dor, desculpa, que não sentem dor, eu que acho não que sentem... esse- Eu não tô falando das pessoas que precisam disso do ponto de vista terapêutico, não. Tô falando das pessoas que fazem isso por Não, mas o por disclaimer, mera meu disclaimer já morreu. vaidade, Na verdade, sabe? eu vou discordar dessa questão do... Porque a gente sempre bota isso como se fosse uma dicotomia. Você tá cuidando de um pet, você poderia estar cuidando de uma criança. Cara, não é essa a não questão. poderia, Não eu é essa também questão. acho que Quem não, quer um também pet, acho quer que um não. pet. Quem quer uma criança, quer uma criança. Mas eu acho, Não- mas, não mas acho então, que são- mas eu acho que fala- Não, também acho que não. Não acho que a pessoa Temas que substituíveis, investe num assim. pet é um absurdo e deveria estar investindo numa criança. Também não acho que seja por aí. Mas eu acho, eu tô pensando isso assim, do ponto de vista de análise de sociedade. É isso. Por que chama atenção? Por que das o no- tema das viralizou? Das nossas escolhas como sociedade. Eu acho que é isso. E o que eu acho? Por que A gente viralizou? não... Eu acho que Não a dá pra conversa que comparar a gente pet tava... com bebê reborn. Então, mas vamos lá. Não, eu que trouxe um Mas pouco da é- comparativa mas- do Vera mas, assim, Loyola. no eu quero. dia- não dá pra comparar, mas quando... na época de Vera isso- Loyola, Era uma temática. Eu Eu acho quero que- tra- Daniel, problema. não dá pra comparar, mas agora eu vou entrar aqui um pouco no direito. Quando isso chegar numa discussão jurídica... É, a Câmara Municipal aqui fazendo o projeto de lei. É o caso dos pets e de como que você faz, por exemplo, um Guarda. divórcio e você faz uma divisão de guarda. Esse vai ser o modelo, vai ser É o um pet. bem, como um carro, uma casa. Então, mas- Aí também tem a discussão, boneco. o pet é um bem? É isso. Não, não é um bem. É o quê? Não é um bem, Mas porque é no um Código ser. Civil é um bem. Esse que é É o um ponto. ser. Juridicamente. No Código Civil Mas é porque eu não sou considerado coisa. advogado. Eu tô Então- falando do ponto de vista filosófico, pra mim é um ser que a gente pode até discutir se tem consciência ou não, mas ele interage, né? Você É um ser desenvolve. senciente. Um amor E um diferente androide? do amor material. É, e o Android. O Android a gente ainda não vai discutir, porque. Não vamos discutir hoje o Android. Não, mas eu a acho gente que- tem mas eu acho que casos no tem Japão tudo a ver. de pessoas Mas é isso. querendo Não posso botar casamento Até a galera, Brasil. até a galera no tava. Brasil. A galera. Aproveitando, tem como trazer uma coisa pra beber, por favor? É. Bota a ordem na possível, casa, mas- Léo. Agradeço. Tá bom, Uma Coca cara, Zero. Eu divido meu pet. Uma Coca Zero, por favor. Bota uma Coca Zero. Coca nos patrocínios. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: os bebê reborns são filhos dessas pessoas no Japão que estão casando com mulheres de látex? Tem pedido de casamento Não, porque. para casar. Teste de Cara, esse DNA. corte tá muito bom. Não, porque- Fala de novo, porque esse corte... Não, mas eu vou no aspecto. Por que eu acho que chama tanta atenção? Primeiro, eu acho que assim. E eu acho que aí entra no aspecto psicológico, filosófico profundo, que é onde a gente direciona o nosso afeto e tem a ver muito com o aspecto da subjetividade, da singularidade, individualidade da individualidade pós-moderna. pós-moderna, que é basicamente isso. Então, assim, as pessoas não têm mais paciência pros outros, não têm paciência mais pro ser humano, e aí, cara, é muito mais fácil projetar. E eu acho que esse aspecto do terapêutico, que eu também sou muito sensível, porque tem um aspecto muito relevante aqui, e eu acho que isso que ainda torna a questão um pouco mais complexa. Porque aí, quantos casos são efetivamente terapêuticos? Talvez em termos proporcionais, sei lá, talvez 5%, mas isso já faz que você fale, poxa, mas cara, tem pessoas que realmente precisam disso. 95% é brand, marketing, vendas e tal. Agora, feito esse disclaimer aí do Daniel, eu acho que tem muito a ver com isso, antecipa um pouco o negócio dos androides, porque você vê estudos que dizem hoje que as pessoas estão criando afetividade, por exemplo, Bruno, a chat GPTs da Mais de vida. 30% do uso hoje de chat GPT é pra terapia. É isso. É pra conversar É isso. sobre emoções e É isso. subjetividade. E por que a pessoa procura o chat GPT e não procura um outro ser humano? Porque ela não quer ter troca, porque ela não tá pronta. E isso decorre dessa pós-modernidade e decorre dessa ausência de profundidade e dessa perda do conhecimento humano que foi criado. E por isso que a gente tem que ter um resgate dessa tradição
transmissão dessa ancestralidade para que a gente se torne humano. Porque, assim, eu acho que o que espanta, e eu volto a dizer, quem sou eu para julgar? Você tem pessoas que colecionam, tem pessoas que fazem coleção de objetos. Agora, o ponto é que quando você bota uma bebê reborn, você não tá falando de um colecionável, você tá falando de uma afetividade em termos maternos e paternos. E aí entra aquela discussão, porra, Tainá, que mãe? Como é que se sente mãe e alguém que se considera mãe de... Ainda traz esse contraposto, até pelo uso das palavras. Porque você usa palavras que tradicionalmente têm uma significação e tem um aspecto ali muito próprio, né? Eu gosto muito dessa caneca. Eu vou dizer que eu sou pai de caneca. Porque é um ser inanimado como um bebê reborn. O fato de você ter feições humanas não torna algo... Não deixa de ser coisa. Mas é que... O que muda por exemplo, a caneca não sente dor. Seres. Não, mas eu acho que o ponto... Mas o ponto não é o reborn. É isso, eu acho que o que muda é o quanto... O ponto não é o objeto, é o É o sujeito em relação ao objeto. É isso, não é o objeto. O não objeto é sobre o objeto. É no objeto. É o sujeito em relação ao objeto. Então, mas aí funciona pra caneca também. Mas é como o ser humano tá fazendo as suas projeções Mas afetivas. pega alguém que é colecionador de caneca e tira uma canequinha dele. Mas é pra um tu ver o que bem, acontece. é um bem. Você pode ter afeição a bem, você pode ter um conceito materialista, você pode ter uma série de coisas. Só não acho que seja comparável com um ser consciente, humano, inteligente ou não. Tá? Então, se você tiver um dragão de Komodo na sua casa, pra mim, você pode desenvolver uma afeição. Uma planta você pode desenvolver uma afeição. Mas eu acho que essa é a discussão do pet, que hoje bebê tá reborn, datada. Mas E hoje não é datada. Não é se você O problema pode da ou Vera não. Loyola não era a festa da Pepezinha, a dela. É o quanto que as pessoas se sentiam no direito de questionar. Aquela ela época, gastou- que hoje não era. Não, 300 que ela mil. gastou o que ela gastou para fazer a festa. Mas é o mesmo recorte do que a Tainá pet. Não é trouxe a festa social. do pet. Se você faz a festa do pet com um bolinho e canta um parabéns pro pet, é um bolo de carne, o pet vai lá e come, cara, ninguém ia questionar. Qual é o porque ela limite gastou pra gastar centenas numa de festa de milhares. pet? Mas você gastar pra uma Mas é criança uma outra- festa de 1 milhão, sei lá, Também é vão tudo... questionar. Ninguém questiona. Mas qual é a questão? Também vão questionar. Numa sociedade que as pessoas passam fome, por que Também você vão pode questionar. gastar Aí uma eu volto festa? àquele ponto. Não é dicotômico. Você pode gastar 1 milhão e distribuir aquele capital. É melhor ter 1 milhão gasto numa festa de uma criança que vai empregar um monte de gente. E por que não do do que pet? ter... Também não, mas não sou contra a festa do pet. E por que não do Coisa Reborn? foi É isso que eu tô te Não falando. foi que eu discuti. Por que não Sim, do o Reborn, problema pra mim né? não é fazer a festa pro Reborn. É você levar o teu Reborn numa fila do SUS ou do Tá com médico projeto de pra lei ser agora já atendido. questionando isso, Sabe? dizendo que Isso isso vai ter multa. você tá de fato tirando, porque você tá falando de algo que é escasso. O teu dinheiro ser aplicado para você fazer uma festa do seu bebê reborn, você pode gastar o dinheiro do jeito que você quiser. Você tá circulando. Agora, você usar recursos públicos... Gente, isso é insanidade coletiva. Aí, não tem cara, como. eu acho que já chega num ponto, eu não sei se é insanidade ou idiotice. Então, eu não entro nisso. Eu acho que é muito mais o aspecto de É porque compreender... eu que quero ser cancelado. Não, mas eu te falo, mas eu realmente acredito Não, nisso. qualquer outro. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que, da minha visão, é daí que começaria esse episódio, que é justamente isso. É entender esse ser humano pós-moderno, é entender, inclusive, se você for pegar em termos até da construção filosófica e da forma como a sociedade foi levou-se a isso. Isso é um produto, na minha concepção, desse ser humano pós-moderno existindo nesse ambiente e que, na minha opinião, ele está antecipando um comportamento que vai se tornar muito mais complexo quando o bebê reborn tiver uma inteligência artificial e reagir, piscar e falar e reagir. E aí... Aí a gente vai começar a ter um problema de verdade. E aí? E esse que é o ponto. Mas a gente já não tinha as bonequinhas que falavam, andavam de patins. Mas é diferente, ela vai décadas? simular Ela empatia. vai simular empatia, que é o que acontece Ela no vai chat GPT. Sim. simular afeto. empatia. Eu vou te falar. Chat GPT é o... mas Por que todo mundo tá fazendo terapia com chat GPT? Porque ele levanta teu ego. É isso. Ele é um ele dá uma massagem no ego. É isso. Eu coloquei ele assim, segundo as interações anteriores, faça isso, pessoal. Segundo as interações anteriores do ChatGPT, construa a minha persona. Cara, eu saí de lá. Eu chorei quando eu fiz isso. Eu saí de lá com Foda pra ego. caralho. Cara, eu sou foda, mano. Quem é Steve Não, Jobs? ele botou, não, mas Quem é Steve Jobs? Hã? Você devia ter colocado sem filtro, sem querer me agradar. Mas as pessoas, Aí elas você têm vai- o uso Cara, vai eu machucar. vou te falar. Eu li vou o te falar. meu, cara. o uso comum É, do não, chat eu já fiz GPT isso. é esse, é mais simples. Então, sem vamos fazer um traduz. teste, então. Eu quero fazer um teste aqui agora. Mas posso- Me dá uma ideia ruim. Eu ia falar, me dá uma ideia Dá. merda, mas como a gente tá em público no YouTube, eu não vou falar. Quer ser cancelado? Me dá uma ideia ruim, que eu quero ver como que o chat GPT responde. Tipo o quê? Pergunta pra ele o que ele acha do Reborn. Ele vai ser super... Enquanto ele vai perguntando aí, pessoal, acho que é o seguinte: o que a gente está discutindo em última instância? Reborn, pet, está agindo um agir ético. Se o agir ele é bom ou ele é ruim. Em última instância é isso. E pode mudar para o que você muda para lata, muda para cachorro, muda para outro ser humano.
Porque as relações, existe relação, claro, a relação humana é diferente da relação com o objeto, mas é uma relação. Então a gente está discutindo o agir ético. Mas você acha E que a tem agir ético? pergunta é, o que define um agir ético enquanto bom e enquanto ruim? Tá, ok? E aí, eu gosto muito da visão aristotélico-tomista, porque Aristóteles fala, o agir moral, ele não pode ser analisado desde um único aspecto. E aí ele fala dos 5 fatores do agir moral. Quem está fazendo, por que está fazendo, quando está fazendo, como está fazendo, né, e de que jeito está fazendo. E aí trago para o direito. Por exemplo, um médico. Um médico andando na praça ali da Cruz Vermelha, vê alguém se desfalecendo, ele, por ser médico, ou seja, pela condição de médico, ele possui a responsabilidade, ou seja, responsabilidade de responder e a obrigatoriedade de atender aquela pessoa. E isso foi também estabelecido até no nosso código, em que ele responde penalmente. Sim. Agora, eu, que não sou médico, ou seja, mudei a minha condição, eu não sou obrigado a atender. De fato, recomenda-se que não atenda. Porque pode, né? Então, o mesmo ato de ajudar, dependendo de quem faz, O sujeito. muda-se o ato enquanto ato moral. Então vou botar Então, por exemplo, só para concluir o pensamento, por favor. Então, por exemplo, relacionar-se com um bebê reborn. É uma pessoa que passou por um trauma, né, e precisa daquilo enquanto terapia para se recuperar. O mesmo ato, eu estou me relacionando, estou cuidando, estou trocando roupa, estou limpando ele, eu estou conversando com essa pessoa. Muda-se. O ato moral não é apenas o ato em si. Ele possui uma camada de outros elementos para poder ter a dimensão ética. E a mesma coisa é com pet. A mesma coisa é até com a criança. Então, acho que existe essa primeira dimensão. A gente tem que parar com essa... E aí eu concordo com a dicotomia, ou querer fazer uma análise unilateral da realidade, que é impossível. A realidade ela tem que ser analisada enquanto essa dimensão complexa. Eu acho que os 5 fatores de São Tomás de Aquino para analisar o agir moral, ele serve para o mundo do empreendedorismo. Eu tenho que demitir uma pessoa ou não? Eu tenho que contratar uma pessoa ou não? Vou investir nesse projeto ou não? Vai depender de todo o contexto, de quem está fazendo para quem está fazendo. E aí um segundo elemento que eu quero trazer também de reflexão, eu sou apaixonado, mas eu tenho que aprofundar ainda mais, e resgatar, estudei brevemente, li brevemente, que são justamente os filósofos que surgem no pós-guerra, especialmente os filósofos judeus, né, que cria toda a filosofia personalista. Porque o que acontece? Ele resgata a dimensão de que só existe um eu e não existe um tu. Mas só existe um eu diante de um tu. E aqui tem uma frase, um pensamento de Levinas, que ele fala, né, que o rosto do outro me interpela e me obriga eticamente. Então, isso foi base para Freud, né? Porque Freud ele é determinista, ele é materialista. O desejo e só se constitui a partir do outro. Você só tem desejo porque existe o outro. O seu desejo é o desejo do mas outro. O partido de Freud é totalmente diferente de Levinas, de Buber, de todos os outros filósofos personalistas. Ele tem uma visão muito determinista, materialista do ser humano, em que o consciente ele só age a partir de um inconsciente, então, o consciente que você não conhece, que determina os seus pensamentos e movimentos. Não sei, assim, eu gosto muito de Freud, ele é muito importante, mas voltando assim para os personalistas. Então, assim, o que acontece? Qual o grande problema aí da análise social? Mas esse eu acho que é o olhar do outro, que é o aspecto que está sendo questionado aqui, porque justamente quando eu substituo o outro por uma objetificação, eu tiro o olhar do outro, porque o olhar do outro ele carrega também. Me interpela. Ele me critica. E mesmo o olhar do... Porque aqui a gente está olhando a relação de paternidade e maternidade. Então, é o olhar sobre o outro e da reação do outro. É a maternidade imaginada, a paternidade imaginada, os desafios inerentes daquilo. Então, é uma zona de conforto também o bebê reborn que você controla e aquilo ali faz parte unicamente da tua fantasia unilateral. Desculpa a expressão, mas é uma certa masturbação mental. É o ato teu consigo mesmo. Cara, gente, mas assim, eu acho que na esfera individual, qualquer um faz o que absolutamente quiser. A questão é que isso está começando a subir para uma pauta social da gente começar a sobrecarregar os sistemas públicos de fornecimento de serviço jurídico, de serviço de saúde, para atender a uma demanda que é completamente individual e insana, sabe? Num determinado... Eu vou te falar, Tainá, a gente vai ver esse corte hoje. Eu queria deixar ele acabar, mas a Tainá vai olhar esse corte daqui a 20 anos, você falando isso, e você vai talvez ter a vergonha do que você tá falando, porque se a janela de Overton... Como que você sobrecarrega o SUS? O SUS não atende seres humanos de verdade. O eu pra você de hoje, atender, pra você atender objetos. Não, isso não
muda. Não, peraí. Isso não vai... Eu vou... Pode, isso Mas- não vai mudar. Isso não vai mudar. Mas Gente, por não quê? tem como. Mas Você- só... Entre atender um bebê humano em sofrimento e atender um boneco, Agora, isso por não quê? faz Mas É sentido. uma sociedade falar do- compreende. Eu vou gente, falar do peraí, time de resgate salvando um cachorro ou um cavalo na inundação do Rio Grande do Sul. Aí você vai Aí a gente conseguir, hein? começa a Aí você vai ficar num conseguir. hein? ponto. Porque todo mundo ficou, de certa forma, tocado com É aquele isso. salvamento. Mas por quê? Mas- Porque mas- mostra a grandeza do espírito humano, que é capaz de sacrificar-se através do outro. Isso manifesta toda a... Porque um Apesar cachorro de é não um ser outro, necessário. Um cavalo é um outro. E aí você sai da utilidade para um elemento muito mais profundo. Mas eu gosto muito dos personalistas, né, os filósofos pós-guerra. Por que eles constroem essa filosofia do eu e do tu? Porque durante a sociedade moderna, o iluminismo, o cientificismo, tudo é reduzido a objeto, até o próprio ser humano. O que é em Descartes o ser humano? É uma máquina. Entendeu? O ser humano, tanto que a analogia que ele usa é de máquina, em meditações de Descartes. E aí ele busca realizar e diminuir. Todo ser humano é objeto, é o quê? E aí os personalistas ele resgata o quem. Resgata o quem, porque justamente é o que permite que surjam os campos de que concentração. O outro é A objeto. filosofia, desse recorte, né, alguém vai chamar de filosofia moderna, né? Eu acho que é a nomenclatura que mais se utiliza, que são esses autores dessa... Você perde a transcendência do olhar filosófico, você tem um aspecto meramente materialista e que é o que Mas é norteia... uma filosofia o materialismo. Eu não tenho dúvida, mas eu tô te falando, e é o que norteia um pouco e é o que chega a isso, porque é um pouco isso, assim, porque o que individualiza o ser humano? O que faz o ser humano ter um valor distinto de outro ser vivo ou de outro objeto? Não, como é que você justifica isso em termos práticos? Do ponto de vista de... Eu li um texto muito bom que chamou isso que a gente está vivendo de era do simulacro. Né? Por que quando eu coloco que o pet, o animal, a planta, para mim tem muito mais valor do que quando você fala de um boneco inanimado? Eu não quero começar a falar sobre simulação de empatia e tal, porque você está querendo, nessa era do conforto, ter a parte boa sem ter o desafio. Uma planta, se você não cuidar, ela morre. Um animal, se você não cuidar, ele sofre. Um bebê, não precisa nem dizer. Um bebê, uma criança, não precisa nem dizer. Agora, um boneco inanimado, simulacro de vida, não. Então você quer aquele momento sem ter a responsabilidade. E aí a gente começa a ter uma separação dessa questão do sujeito. É o amor que eu, como sujeito, isso. dedico. Cara, o outro, né, em todas essas abordagens que você fez, né, tem de alguma maneira, você tem uma responsabilidade sobre o outro. Que seja num amor romântico, que seja num amor paternal, maternal, fraternal, ou entre ser e animal, entre ser e planta. Todas elas dependem de você de alguma forma e você depende delas, né, em maior ou menor grau. Nessa era do simulacro, não. Eu quero fugir da responsabilidade e viver uma ilusão de conforto. Eu tenho quando eu quero. E eu não tenho que dar nada em contrapartida. Então, para mim, esse é o grande problema. Mas eu acho que isso já vem... Se você for pensar, você pega Acho que o aplicativo... Foi É gradual. isso, Foi gradual também. Você quer ver um negócio? Você pega Não os foi do dia pro próprios... outro. próprios Será que o pet não foi o início? É Paulo? isso, é O pai isso. de pet não foi o início do pai do Totalmente Reborn? Eu discordo desse Porque conceito olha do só, pai. mas olha só, você tem Não é gradações. pai, é cuidador. Mas Mas se chama pai. mas As pessoas se chamam, se Você não posicionam vê nem como pai de pai. pet, nem pai de bebê reborn, Mas né? as São pessoas só se o iguais. posicionam. Fábio Júnior. Vê se o Fábio Pauta Júnior aqui, ó. criou uma música chamada Pai de Pet. Ele criou uma música chamada Falta- Pai. Mas as O abandono, pessoas estão- o abandono paternal. O abandono paternal até... Não, mas eu vou te falar. Até no Agora, caso dos mas- pets. mas sem brincadeira, Pô. conheço muitos casos de divórcios em nível litigioso, que a discussão decorria da guarda do pet nesse nível. Mas eu acho que esse é um ponto, e eu volto a falar, e eu acho que esse é o grande desafio. E por que eu tô falando que a Tainá vai olhar isso, vai olhar, talvez, porque essa janela de Overton, ela vai migrando. Ela vai migrando. O que era um conservador... a gente está tendo uma visão, talvez, conservadora em relação aos bebês reborns hoje. Que talvez seja plenamente aceito no intervalo de 10, 20 anos. O lance da Vera Loyola, cara, a relação que se tinha... Pega o número de pet shops, por exemplo, e não estou fazendo uma análise aqui de bom ou mal, só estou fazendo um comparativo que há 20 anos atrás, socialmente, essa questão era interpretada de uma maneira distinta. Você era mal percebido você humanizar um pet. E hoje é mal percebido você criticar uma conduta. Por quê? Bruno. A sociedade migrou para Cara, isso, Tainá. eu vou invocar aqui os princípios morais do Daniel, cara. Pode não ser
Eu tô falando o que é Talvez- socialmente pode- aceito. Não é. Socialmente, É né? socialmente. Não tô falando o que eu acho. É o que você socialmente acha. Descrevendo um aceito. fenômeno, ele tá descrevendo um fenômeno. Juridicamente legal, mas é imoral. Numa sociedade, na sociedade que a gente vive, 300 mil num aniversário de cachorro. Há 20 anos atrás e em 2021. Mas, é imoral. não, mas eu digo hoje. Se você falar o seguinte, olha. Não tô nem preocupado. Mas é imoral. Não, O que é imoral? É imoral. 300 mil no aniversário de Mas cachorro por é que que imoral. é imoral? É imoral porque é um investimento em um supérfluo. Não, o dinheiro tá rodando. O dinheiro tá rodando. Cara, gasta 300 mil de brigadeiro preparado pra cachorro como ela fez, que você tá pagando um monte de gente, você tá remunerando um monte de gente. Mas volto a dizer, eu tô entrando Não aqui. é imoral se Não, fosse o vamos- governo fazer. Vamos lá, a gente tá Agora entrando. ela- A gente não. tá entrando em dois aspectos. Acho que a gente chegou num consenso aqui de certo nível, que é, olha, cara, você faz o que você quiser em algum nível, e aí tem a discussão aqui financeira, mas é o seguinte, cara, se você quer ter o teu bebê reborn, cara, e você quer transferir teu afeto pra ele, tá tudo bem. O que entra de discussão aqui, a discussão que a gente tá tendo hoje aqui são duas, né? Em que nível isso vira política pública? E aí eu acho que a gente tem que trazer para o ambiente corporativo, que é a perspectiva da Nexia, que é a percepção da convivência do gestor, da gestora, porque a gente está aqui olhando isso de uma forma meio anedótica, mas é uma realidade dada, e é o que eu estou falando, eu vejo só duas formas desse fenômeno prosseguir. Ou ele vai ser uma trend, como vários outros, tipo essas trends que acabam, daqui a 6 meses isso morreu. O Tamagotchi. Mas me parece que quando você vê, por exemplo, o fenômeno, ele vem desde a década de 90, você tem fábricas no Brasil há pelo menos 20 anos trabalhando com isso. Na verdade, eu acho que agora ele estourou, foi a bolha. E isso, na medida que ele estoura a bolha, e isso passa a ser socialmente discutido, isso passa a ser socialmente absorvido. Então, essa temática vai acontecer. O gestor, a gestora, ele vai receber na sua empresa uma pessoa falando, cara, eu tô aqui com um bebê reborn e eu queria ter a minha licença paternidade ou maternidade. E não tô falando do tempo da chacota. Já é está imoral. acontecendo. Aí é imoral. Já está E é- acontecendo. E aí, como é que- Isso entra na mesma esfera da questão pública. Você não pode sobrecarregar uma máquina externa por conta de uma necessidade individual que não tem impacto social real do ponto de vista... Cara, a licença maternidade e paternidade, ela existe para que você consiga se dedicar à sobrevivência de uma vida que surge. Qual é a necessidade de sobrevivência de uma vida que surge acho que de um mas é- objeto mas inanimado? é o que eu te falo. Licença paternidade. Mas a gente já tá afastado. Eu acho que tem uma Não, mas discussão. ainda é ainda Mas Qual foi? Ele adorou o seu neologismo de hoje. mas ainda é menos surreal que uma licença de morte. Não, eu aceito se alguém falar assim, olha, eu preciso sair mais cedo hoje porque eu vou levar meu pet no veterinário. Isso. Cara, é se o aceitável. teu pet é importante pra você, Mas eu aí- sei mas- o quanto é crítico, já Só fala que aconteceu. tô levando o bebê reborn pro médico. Aí não tem fit cultural com a minha empresa. Eu precisarei Mas você tem. direcionar para novos Você desafios. vai ser cancelado não hoje, mas daqui 20 Daqui a anos. 20 anos, Esse corte vai ficar quase. Não, mas o que eu quero Vai dizer. estar lá o Daniel mostrando lá os VPs, todo mundo com seu bebê reborn. Aí vamos resgatar o vídeo do Daniel de 20. Mas é o que eu tô te falando. Por exemplo, auxílio creche para bebê reborn. O auxílio creche, ele acaba quando a criança alcança certa idade. Mas esse substitui o boneco por outro. Um bebê Substitui. inanimado, Mas vai- simulacro de vida real, não envelhece. Eu vou ter que pagar Mas- Vamos criar uma escola pra bebê reborn? Mas- Ainda não. Mas eu vou te Ainda falar, não. isso parte de Ainda dois não. aspectos. Primeiro é isso. Se você não consegue compreender o humano numa visão mais transcendente, não tô defendendo aqui, eu acho que respeito todas as visões. É difícil você justificar, porque como é que você. É mais um objeto dentro da realidade, por características. Então, a consciência é o que difere. Então, tem um aspecto filosófico, e por isso que você vai resgatar essa discussão lá A atrás. consciência e a necessidade, né? São os dois pontos. A necessidade na troca. O bebê reborn Então, não precisa mas de isso, você mas como isso uma torna, criança. não, mas isso torna especial e um sujeito de direitos mais relevante, é uma discussão. E então a primeira discussão é essa. E o segundo é essa discussão, que eu acho que também passa por isso, que é esse aspecto do máximo da minha percepção da realidade. Como não tem não se fala mais sobre fenômenos objetivos da realidade, é tudo percepção, isso leva a esse tipo de percepção. Se eu entendo que eu sou um gato, você tem que me aceitar, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, e isso... Justamente, uma coisa está conectada à outra, porque o que acontece? Ué, Nós mas temos.
Na filosofia Tá bom, grega... mas eu não contrato gatos pra trabalhar na minha empresa. Tá bom, Eu Você terei contrata uma pessoa que Mas, se mas, considera mas, gato. mas se eu sou um... Mas eu tô te falando... Você, é que você contrata a pessoa que se considera gato. Mas eu tô te falando, você tá levando nesse aspecto, você tá pensando o seguinte, cara, beleza. Ah, Reborn, pra mim isso é ridículo. Caraca, isso aqui é brincar de boneca, beleza. Todos os estereótipos que hoje estão sendo trazidos. Só que, cara, pra aquele ser humano que tá sentado naquela cadeira, que é um bom profissional, ele tem uma relação de afeto que é profunda. E não dá pra questionar a relação de afeto porque ele é um produto da sociedade que ele cresceu, dos canais que ele vê, ele se interpreta dessa forma. Eu acho que é legítimo, é real o sentimento dele. Para os demais, parece uma dissuasão cognitiva. Mas Cara, o que as pessoas quiserem fazer, o problema é delas. Só não sobrecarreguem É o aquela que questão, tá alheio cara, a ela. eu tenho um Só monte isso, só de não sobrecarrega a profissionais empresa, que são o gamers. Estado. Se ele gosta de jogar, bacana. Whatever. Mas se ele passa a noite, vira a noite jogando e não aparece no dia seguinte nas reuniões que ele tem isso. responsabilidade, Uhum. ou ele não Dorme na produz, reunião? cara, ele não vai ser desligado ou punido ou avaliado por ele gostar Mas de então- games, mas sim pelo impacto que essa escolha pessoal dele, que eu sou total o que eu tô querendo dizer é o seguinte, favorável, hoje, tá é causando que eu te falo, Você tá falando, na coletividade. você tá fazendo essa racionalização dentro da lógica corporativa, mas como é a mesma, É é a porque ele mesma colocou questão lógica mas é a mesma lógica quando você pensa, por exemplo, na administração de um hospital. Sim. Se você tem uma fila de espera e aí na hora da chamada chega a criança com um bebê reborn, mas aí você, na esfera privada, você tem essa autonomia é isso. da gestão. Como que você. Porque assim, no final, o debate público Otto, é como lidar seguir? com uma questão dessa para algo completamente novo que a gente não, Ô, a Thay, gente não tem resposta. vem a pergunta aqui Como que do oráculo. responde? Do oráculo. O oráculo O vai diretor perguntar. vai vir aqui uma Aquele que pergunta do ninguém vê. oráculo. Vai, oráculo. Então, vou fazer a pergunta. O nosso oráculo Você não chega aqui. pra uma O entrevista de oráculo. emprego Não, com um mas deixa eu fazer a bebê pergunta que a normal, galera que tá vendo né? não ouviu. Não. Não capturou. Aí a gente vai Deixa eu só discordar. fazer a pergunta pra vocês responderem. A pergunta do oráculo aqui foi: se chega alguém numa entrevista de trabalho com o bebê reborn no colo, como é que você interpreta isso? Como é que você reage a isso? Ótimo, vai ser mais fácil que um bebê normal. Não, bebê normal já Porra, existe. isso vai ser cancelado, hein, Tainá? Cara, Mamãe- apesar do meu objetivo de Mas, ser assim, cancelado hoje, pensando- Tainá, eu vou discordar de você, porque eu já fiz entrevistas com mães no home office, com bebês no home colo, office. bebês sendo amamentados, Aham. bebês precisando do cuidado materno, e essas mulheres foram contratadas depois, ou esses pais foram contratados depois, também já tive casos, né, com homens, porque de fato a gente acaba sempre associando, né, a mulher, mas homens também, que estão cuidando da criança. Não é que a gente associa, porque é a um machismo majoritariedade. estrutural, é um machismo estrutural. A criança passa e ainda é muito mais cuidada por mães que por pais. Por falta de, digamos assim, comprometimento, muitas vezes, da figura paterna, né? Que a gente nem fala de dividir, a gente fala de ajudar, mas isso é Não, papo tem pra uma outra boa. polêmica. Aprofunda um pouco mais pra Essa ser é uma outra cancelado. polêmica. Não, cara, eu Calma acho, aí. eu acho... É que você também quer. Vai que é tua, você o consegue, Daniel você também chega lá, o Daniel você quer chega ser lá. cancelado com bebê reborn. Ele não quer ser cancelado com temas porque polêmicos de mas verdade. Mas é porque aí não tá alinhado aos meus valores. Assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu já contratei Ah. mulher grávida, mulher com um filho pequeno, e eu acho do cacete, porque as competências que uma mulher que é mãe desenvolve Vai ser na cancelado, maternidade são muito boas para diversas situações. Isso não significa que Então toda ela não mulher... vai ser Calma contratada aí, se ela tiver com rapidinho. bebê reborn, porque ela Eu não vai acho- desenvolver as eu não acho competências. que toda mulher precisa ser mãe para começar, mas aquelas que tomam a decisão ou acabam se tornando mães, elas desenvolvem determinadas competências que eu acho que são fundamentais na vida e no mundo corporativo para diversas situações. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, só estou dizendo que são conjuntos de competências diferentes. Agora, uma pessoa que chega com bebê reborn numa entrevista, eu vou avaliar como infantilizada sim. Tá bom, então eu Tá. vou fazer uma pergunta que eu acho que é mais contextualizada aqui, ajudando o nosso oráculo. Difícil alguém chegar com uma criança reborn numa entrevista. Isso aqui é surreal. Mas Criança reborn. porque tem de várias idades, né? Tem mais Tem, idade? pô, você não viu, não? Tem crianças mais só vi velhas, bebê. bonecos mais velhos, não. Faz café, você não viu Aí a você vai menina- trocando na a loja, bonequinha, né? tipo assim, aperta o botão pra fazer o café, aí ela faz a vozinha da criança. O ponto aqui que eu tô querendo dizer é o seguinte. O ponto aqui é o seguinte, vamos supor outra questão, tá? Eu acho que é Mas muito isso mais... eu Não, respondi muito o mais- oráculo. Não, acho que não. Acho que uma pergunta, vou tentar aqui ajudar o oráculo, né? O oráculo não precisa de ajuda, mas tentando trazer pro aspecto mais realista. Você tá Você traduzindo o que o oráculo tá manifestando. Traduzindo aí, você tá manifestando de forma mais abstrata, tá trazendo aqui. Imagina o seguinte, você contrata uma determinada pessoa, tá? Contratou, legal. E aí, cara, fenômeno talvez natural. Ela te busca no Instagram, você busca ela e você começa a seguir ela. E aí você começa a ver no timeline dela várias interações dela com a bebê reborn dela. Vida pessoal dela não me diz respeito.
Mas o Mas, não, quanto mas a vida a visão pessoal da dela... infantilizada. Ah, claro que vai ver. Vai, claro. Óbvio, Daniel, não. Não, gente, olha só. A gente tá falando muito... Tô te ajudando a ser cancelado, Daniel. Vamos ajudar o Daniel. Mas A eu gente vou ser jogou a cancelado. bola. dando ali. Jogou uma bola. Eu quero ser Contexto, cancelado por pessoal, coisas que eu acredito. contexto. A pessoa, por exemplo, na entrevista, ela tava lá, É ela, isso. no emprego ela tava lá, Totalmente. mas no Instagram dela, ela nunca levou isso lá pra empresa de tal modo que impacte. Então, assim, acho que é questão de contexto, de posicionamento. Ai, é gente, mas diferente. vamos sair dessa Eu já ilusão de que tive não pro- impacta. Claro Não, que mas impacta. olha só, Hoje em eu já dia, tive... você tá no Mas a Instagram, minha qualquer opinião pessoal sobre ela é diferente da minha opinião corporativa sobre Você ela. separa, Daniel? Claro que eu Impossível, separo. Não tem, isso é Ô, Ah, não tem Tainá, viés, olha só. não tem Tá pegando viés. a sobrancelha. Claro que Deixa tem viés. Deixa eu... Posso tentar só falar do início ao fim essa questão? Eu já tive Não, tá profissionais- cancelado, Daniel. Você tá cancelado. Eu já né? tive profissionais Tadinho. que no ambiente de trabalho são excelentes, são altamente produtivos, são bons de relação no ambiente de trabalho, que não são meus amigos fora do ambiente de trabalho. E, por exemplo, um deles no TikTok atua como NPC. Sabe o que é NPC? É aquele caractere que não interage no Não player. jogo. Que eu não consumo, eu acho ridículo, porém não me afeta. Tá, posso fazer uma aquela pessoa, pergunta? calma, rapidinho, aquela pessoa tem total direito de ser um NPC. Tá. Eu já contratei pessoas que estão totalmente desalinhadas comigo politicamente, seja mais para direita ou mais para esquerda. O posicionamento político daquela pessoa não me diz respeito, a não ser que ofenda valores que são caros para mim, né? De direitos humanos, a tolerância, a não ser racista, homofóbico, antissemita e tal. Eu não contrato pessoas assim. Agora, se o cara vota num candidato de esquerda, num candidato de direita, não diz respeito a mim. Eu separo, eu olho o que aquela pessoa é no ambiente corporativo. Ou seja, os fatores morais de São Tomás de Aquino. Que seja, né? Então temos aqui a tradução filosófica disso. Eu vou olhar a pessoa no seu Instagram e vou achar, caramba, ou essa pessoa tem um personagem, porque pode ser um personagem, ela pode estar fazendo aquilo para ganhar audiência, para vender algum produto, e tudo bem. Ou eu vou achar, caramba, não sabia que essa pessoa tinha essa cultura que eu posso achar infantil, que eu posso achar desalinhado aos meus valores. Mas se não afeta a coletividade, eu não estou nem aí, tá? Então essa é a minha leitura. Consigo separar? É mais fácil falar do que fazer. Só que eu tento. Porque Eu que eu tô te falando, por isso que eu acho que tem dois caminhos pro bebê reborn, eu repito isso pela terceira vez. Ou isso vai ser uma trend que vai acabar, ou isso vai ser aceito socialmente, isso vai ser a coisa mais normal daqui a 10 anos. E a gente vai lidar com isso, e eu acho que por isso que a janela de Overton... ela vai evoluindo, e aí pra onde que ela tá evoluindo? Eu acho que é por isso também, na minha concepção, que é fundamental que exista um aprofundamento filosófico das lideranças, dos tomadores de decisão, para que a gente contribua nesse processo. Eu acho que a gente está sendo muito arrastado, e acho que esse é um aspecto que o Daniel falou e talvez tenha sido passado, isso é produto um pouco da filosofia vigente e dos processos, do próprio processo acadêmico, entendeu? Isso não veio um ET aqui, baixou na Terra e falou, agora vai beber reborn. Isso é um subproduto da sociedade e da onde ela está caminhando, né? E aí, quando a gente olha para isso, eu reitero, com todo respeito a quem o faça, e respeitando as individualidades, subjetividade, a transferência afetiva, o fato é que a gente está se clusterizando mais para a subjetividade, mais para a individualidade, perdendo o contato com o outro, perdendo a percepção da crítica do outro, porque o outro é difícil. Então é muito mais fácil interagir com um boneco do que um ser humano. É muito mais fácil interagir com um chat GPT do que um outro ser humano. Chat GPT só vai falar o que você comanda. Agora, o que essa sociedade de pessoas, de certa forma, é algum grau de narcisismo, que as pessoas só conseguem se enxergar, o mesmo mito de Narciso, né, que ele só consegue se olhar, se ver e ele se fecha dentro daquilo. Então, essa é a sociedade do futuro. É uma construção, é uma cadeia de espelhos, né? Hiperindividualismo. É um hiperindividualismo. E aí eu acho que, na minha concepção, reitero, não acho que tem que ser respeito pelas oportunidades, mas eu acho que como gestor da empresa deve-se tentar buscar. Porque, assim, em que medida, e aí eu não tô querendo fazer juízo de valor, não, mas a reflexão, uma pessoa que faz essa escolha não por fins terapêuticos, partindo do pressuposto que não é decorrente de uma questão necessária de saúde, foi uma escolha propriamente dita, essa pessoa, como é que é a interação dela dentro da empresa? Será que existem duas formas? Será que uma pessoa que tem o bebê reborn tem a mesma condição ou é uma visão preconceituosa minha nesse sentido? Será que essa pessoa tem resistência à frustração que a gente precisa para determinados cenários? Talvez ela tenha. Né? Uma das grandes teorias dessa trend, dessa tendência de bebê reborns é a baixa na resistência à frustração que
que as pessoas têm nesse mundo complexo, né? Como o Doc falou hoje. As pessoas são cada vez menos capazes de aturar a frustração, o mundo cada vez mais complexo, elas se apegam à superficialidade. Se elas se apegam a bebês reborns por superficialidade, será que elas são capazes de enfrentar o desafio que pode se apresentar a ela dentro de um contexto empresarial? Se sim, ok. Ela, numa dimensão da vida dela, ela não quer a responsabilidade de ter um bebê. Ela prefere um bebê inanimado ou um ser inanimado, mas ela é um excelente profissional e enfrenta qualquer parada no mundo corporativo. Eu não tenho o que falar sobre as diferentes dimensões da vida no caso dela. Eu acho que um outro tema que eu quero trazer também, além da discussão se é o ato, acho que o mais importante, pessoal, na minha visão, né, a gente está trazendo bebê reborn, pet, android, né, mas acho que a grande discussão que acho que pode enriquecer a Next e os decisores é entender, justamente conseguir compreender essas diversas realidades a partir de um filtro, cara, isso aqui é um agir bom ou um agir ruim? Como é que eu defino o que é um agir bom e o que é um agir ruim? E aí eu trouxe o fator aristotélico tomista ali, os fatores morais. Porque é isso, vai depender de como a pessoa age. Otomista? Aristotélico tomista. Os tomista. Dois, tomista de São Tomás de Aquino. Ah, São Tomás de Aquino. Isso. Tá, é bom pra... E aí você também tem uma conhece, outra discussão aqui que eu acho que a gente trouxe várias vezes. A Tainá falou, se está fazendo no âmbito individual, o problema é dela. Você falou... se ela está gastando 300 mil, que eu acho que a questão, outra discussão que é muito importante e que a gente fala pouco, questão do que é a liberdade. A gente utilizou um outro lado da moeda da palavra liberdade, que seria, e várias vezes usou essa palavra, responsabilidade. Porque eu acho que é isso, ou seja, o ato livre, é possível que ele seja livre sem a responsabilidade? E aí quando você vai fazendo assim, o que eu vejo, interpretando assim de maneira bem mais histórica, é uma profunda degradação da responsabilidade. Que, em última instância, é uma profunda degradação da responsabilidade. Quando, por exemplo, eu começo a decidir, em vez de ter um filho, eu vou ter um pet, e, pessoal, pode ter filho de pet, pode ser mãe de pet, assim, na minha visão, mas assim, o que acontece? De maneira objetiva, existe menos responsabilidade. Isso é objetivo. Exige mais de um ser humano cuidar de um bebê do que cuidar de um pet? Exige. Não tem lugar de falar sobre isso. É objetivo. Cuidar de um bebê, objetivamente falando, é mais complicado e mais complexo do que cuidar de um pet. Exige menos responsabilidade. Existe uma... E quando isso... Não, mas eu acho que isso é muito importante. Até o comentário do Daniel, que é o que a gente estava falando. Não quero perder a tua linha de raciocínio, desculpa. Mas você vê como é a questão da dificuldade da gente traçar parâmetros objetivos materiais dentro da realidade, porque a nossa cabeça está pautada filosoficamente até pelo respeito, que seria positivo, mas que a gente não consegue... Isso aqui é uma mesa? Não sei. Assim, é socialmente mais... Essa fala que o Daniel tá falando, a gente tá brincando aqui de cancelamento, mas isso aqui pode ser interpretado... Alguém, pai e pet, vai falar, não é. Não é. Dá tanto difícil. Trabalho, é mais difícil. Só que assim... Porque o bebê, pelo menos quando cresce, ele começa a dizer o que ele quer. O pet não diz. Por exemplo. Mas entendeu? O Daniel trazia uma... Mas eu te falando, esse desafio de estabelecer qualquer parâmetro galgado na objetividade da realidade permite com que também tudo seja aceito. Porque qual é o parâmetro do que é o objetivo? Se é simplesmente a nossa percepção. Sei, mas a gente faz os exercícios, né? Um exemplo esdrúxulo é o das indenizações de danos, por exemplo, por lesão. Não, você precifica. Perdi um dedo, vale tanto. Tem tabelas de tribunais, né? O price, um dedo mas o que eu tô te falando, Tainá, essa pergunta pra você. Mas assim, a gente precisa. Um bebê humano, exercício de parametrizar pra conseguir resolver. Um bebê humano dá mais vida, trabalho, né? do que um pet pra ser cuidado? A gente consegue parametrizar e analisar, é o que o Daniel falou, a gente parametriza isso pra comparar, fazer uma comparação. Vamos lá, um bebê precisa, qual que é a rotina de um bebê? Um bebê precisa de uma troca de fraldas a cada tantas horas. O pet precisa? Sim ou não? Se sim, o bebê precisa ser alimentado. O bebê precisa ser alimentado de tantas e tantas horas. Ele precisa ser ensinado a fazer isso. Mas o Daniel falou que não tem lugar de fala. Por que não tem lugar de fala? Não, assim, mas eu tenho. Porque você é dos dois, né? Você é mãe dos dois, né? Eu vou ser cancelado. Não existe nada mais ridículo do que a expressão não tem lugar de fala. Senão nenhum psicólogo poderia cuidar de outra pessoa. Isso hoje em dia tem sido muito questionado. Até Entendeu? porque, assim... Ridículo. Isso mas aí é lugar de cuidar, não é lugar de fala. Entendeu? Lugar de cuidar. Mas, assim, até é uma questão importante, assim, muito brevemente, cada
cada um que tá aqui na mesa tem uma pauta pela qual luta, discute, né? E coisas, às vezes, completamente não relacionadas à nossa vida profissional. E eu acho que a gente, conforme a gente defende, levanta pautas, a gente vai entendendo também que nenhuma pauta é construída, faz um gancho com o nosso papo mais cedo, a gente não consegue construir força real se a gente não exerce isso em comunidade. A gente não exerce isso com o outro, inclusive com aqueles não defensores da pauta. Então, eu, por exemplo, dentro das minhas pautas, dentro das minhas, dos meus atravessamentos como mãe, mulher, uma pessoa negra, eu preciso dialogar com as pessoas que não são atravessadas por essa pauta para eu conseguir fazer algum nível de movimento relacionado àquelas identificações que eu entendo que precisam ser modificadas na sociedade. A gente vai para absolutamente qualquer outro atravessamento da realidade. Agora, quando você... Quando a gente entra dentro dessa lógica do não tem lugar de fala, nessa mesma hora a gente poda qualquer possibilidade do outro fazer um exercício de empatia. De diálogo. De diálogo e empatia, né? Não, mas é o diálogo, só não tem lugar de fala. Mas assim, o que acontece? Aí só voltando um pouquinho da questão assim. Então Depois você a gente tem volta ao tema lugar de fala. objetivamente falando, ou seja, exige menos responsabilidade você cuidar de um pet do que da criança. E isso foi preparando um cenário que exige menos responsabilidade cuidar de um bebê reborn do que um ser humano. E um pet. E um pet. Em Você termos de esqueceu, gradação. entendeu? Você pulou a Temos de planta. e a planta, assim, teve uma época de planta também, né? Então assim, e a planta, então assim, em última instância, o que esse ser humano quer e o que acontece enquanto fenômeno social? Não tô falando de fenômeno individual, pessoas concretas. É uma degradação da própria liberdade enquanto entendida como também exercício da responsabilidade. Uhum. E aí chega a cenários ridículos de ter que legislar, vou dar multa de 30 mil reais se uma pessoa for no SUS para pedir para cuidar de um reborn, porque aí vai gerando excentricidades. A gente tá nessa discussão? Tá Tem. discussão. Tem Projeto de lei. projeto de. Tem uma lei aqui na Câmara Municipal. tão De proibir, Não, de proibir. Na lei federal é proibindo que eu vi hoje um deputado pautando, e aí volto a dizer, nem sei qual é a linha partidária, não sei, só vi a manchete. Basicamente querendo estabelecer uma multa para quem utilizasse o bebê reborn para furar filas, etc, porque acaba gerando um benefício próprio social. Só que você vê, se isso crescer, Entendi. mas você Como vai se fosse ter uma fila de prioridade. mas se esse movimento crescer, ele vai começar a ter organização, vai ter um candidato na próxima eleição, que eu sou o candidato dos pais e mães reborns. Isso é uma análise política, né? Isso é política. Daniel, mas eu tô falando, cara, tenho certeza. Porque É vai verdade. ter. E ele vai falar, cara, isso aqui é um absurdo. Mas você não teve a aprovação do Dia da Cegonha Reborn? É isso, na Câmara Municipal aqui do Câmara Rio. Municipal, você Teve tem o isso. Dia Teve. da Cegonha Reborn, É. sim, que são os É. profissionais que Foi fazem isso. parte Semana de passada. Reborn. Da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Porque aí também começa a Foi virar... esse ano? Agora, Foi semana passada. Uma, 2 É, semanas. porque eu tô falando, o fenômeno tá acontecendo agora, entendeu? Só pra deixar, porque como esse episódio vai ser visto daqui a 20 anos, estamos em 2025, em maio ou abril ou maio de 2025, foi na Câmara de Vereadores e eu tenho uma- instituído o dia do bebê E do como o negócio. Cegonha Reborn. E esse estranhamento, essa trend que tá gerando, decorre desse sentimento humano. Porque. E eu acho que. E por isso que, na minha visão, você tem que ter essa análise filosófica, porque pelo menos você consegue entender o fenômeno e respeitá-lo dentro do limite, volto a dizer, mas eu acho que essa linha aqui do que o Daniel, e volto a dizer, e como o Daniel bem falou, ninguém é obrigado a ser pai, ninguém é obrigado a ser mãe, as pessoas podem ter a sua existência, é uma liberdade completa de escolha. Com certeza. Agora, que o fenômeno social olhado em progressividade, você vê com objetividade que isso é uma gradação, você não iria, O talvez... próximo passo vai ser Android. É o Android, é a relação. E a gente vai conviver com isso num nível muito profundo. É a realidade. A gente já tá virando gestor com agent, Daniel, a gente como é que você gestor falou? de... Vícios geram degradação, né? Essa foi outra discussão. A diferença entre vício e virtude, ambos são hábitos, mas o vício, ele degrada o ser humano enquanto ser humano. O que é o hábito? O hábito, né, é a capacidade de você fazer algo de maneira muito fácil, quase que sem reflexão, né, e que lhe gera, em certo modo, um prazer. Né? Isso é o hábito, é uma segunda natureza, diria Aristóteles. Né? Um hábito é realmente da palavra vestir, né? Uma roupa que você... O hábito do monge, da freira, né? É uma roupa, é uma segunda natureza que constitui a sua personalidade. Mas quando esse hábito, que esse ato, essa capacidade de agir fácil, quase que instintiva, né? E que lhe gera prazer, começa a lhe degradar enquanto ser humano, a lhe fragmentar enquanto ser humano, é considerado vício. Quando aquilo lhe edifica enquanto ser humano, é considerado virtude. Essa é a grande diferença entre virtude e vício. Então, coisas que
num primeiro momento, podem parecer virtuoso, por exemplo, um esporte. É algo virtuoso, praticar esporte. Mas, por exemplo, tá em moda agora correr, né? Mas quando, por exemplo, em vez de cuidar da minha família, eu gasto milhares de reais no tênis, no óculos, porque eu quero postar nas redes sociais e deixo de lado minha responsabilidade enquanto pai, esse ato, esse hábito, que poderia ser uma virtude, se transforma o quê? No vício. E aí, novamente, às vezes a gente quer ter uma visão muito dicotômica da realidade, preto e branco. A realidade é muito complexa. A gente tem que entender contexto, quem está fazendo, por que está fazendo, em que momento. Que é diferente. O cara está gastando muito dinheiro às vezes porque ele quer ser um superatleta, né? Não está deixando responsabilidades desde lado. Então já é outro contexto. Ele está gastando igual dinheiro que nenhuma outra pessoa, mas não está deixando de lado as outras responsabilidades dele. Então acho que é muito interessante a gente analisar bebê reborn, Android, trabalho, demissão, emprego, decisões, nesse aspecto mais concretos. E tem esse framework dos 5 fatores do agir moral de São Tomás de Aquino, que ele bebe de Aristóteles também, que eu acho que é um excelente framework para o dia a dia do gestor. Para vários aspectos, né, que lhe permite sair do fenômeno para o fundamento. Como é que é esse framework aí? Fala aí. É justamente isso. Ao tomar uma decisão, eu tenho que ter em conta... São os 5 Ws. Os 5 Ws, 2H, mas é para ver para gestão de projetos, ele nasce do conceito de substância e acidente de Aristóteles. Né? De substância, Quando aquilo você falou, que de substância e acidente de Aristóteles. Aquilo que é, o que vai ser feito. Agora, como vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, aonde vai ser feito. São todos os acidentes só aristotélicos. não tem o quanto custa, E né? tudo isso vai ser Só não tem o explicado. quanto custa, Tudo vai não ser tem o quanto custa. tudo vai ser explicado no curso da Nexian aí, em detalhes. Não, e Daniel, eu acho que o lance também, que você falou muito de virtude e dos vícios e virtudes aí, Tainá lembrou aí do Chorão também. Salve Charlie Brown. Eu acho que o ponto para a construção do vício, você não precisa de uma reflexão filosófica. Especialmente numa sociedade capitalista que te força a ter vícios, porque os vícios são, muitas vezes, quando lícitos, produtos mercadológicos e quando ilícitos, também produtos mais ilícitos. Mas da mesma forma, a mesma lógica mercadológica, como uma publicidade ou não. E como liberais, cada um pode fazer sua escolha Legitimamente, mas o que eu quero dizer impactar é... a vida dos outros. Não tenho dúvida de maneira nenhuma. negativa. Não tenho dúvida nenhuma. Mas Isso é um conceito de liberdade. Só a liberdade enquanto não impacta a vida dos outros, é só a liberdade. Não, é só pra gente aqui também sartreana. não mas ser hipócrita. Não é, mas o que eu né? tô... Somos liberais. Se o cara escolhe fazer A, B ou C, Não tô dentro fazendo, do seu limite não tô de fazendo direito. o julgamento de valor e moral aqui da conduta alheia. O que eu tô querendo dizer assim, como fenômeno, análise do fenômeno social se você ligar o teu piloto automático, imagina alguém, cara, você vai ter ali uma educação básica X, Y, com pouca profundidade, você nunca vai ter acesso a conhecimento filosófico, o pouco conhecimento que você tem filosófico decorre ali de subprodutos, de produtos de entretenimento, que em algum momento ou outro vai citar um filósofo, você nunca foi ali, nunca analisou na raiz. Você está sendo impactado o dia inteiro numa sociedade capitalista, você é estimulado a consumir uma série de coisas, você vai internalizando esses teus vícios de uma certa forma. O estabelecimento das virtudes, em geral, ele está correlacionado a condutas de sacrifício, de desafio, e que, por essência, são mais complexas de você inserir dentro da tua realidade. E que, para que você insira dentro do aspecto, na minha concepção, até intelectual, você tem que compreender e internalizar a razão do porquê. Então, por isso que eu acho que esse é o aspecto da importância da compreensão filosófica, do estudo da compreensão do norte. E eu reitero, quando você olha para a filosofia, às vezes as pessoas vão ter uma visão homogênea, mas não, cara, você tem linhas filosóficas que vão dizer coisas completamente distintas. Mas eu acho que você ter esse arcabouço de compreender a realidade através desse filtro vai te permitir e vai te forçar, vai te reforçar para que você tenha mais hábitos virtuosos. E até existem os hábitos virtuosos que são desenvolvidos a partir de uma consciência desejosa que então você voluntariamente busca essa depuração para desenvolver essas virtudes, mas existem as virtudes que nós somos forçados a desenvolver. Então, por exemplo, quando aqui fazendo em diversos momentos da vida, mas eu já tomei várias decisões por desejo. Então, o desejo de fazer um triatlon, o desejo de passar por uma experiência de maternidade que me forçaram a passar por etapas de sofrimento, de dor real,
de desconforto, mas que talvez se não tivesse esse conhecimento, essa base dos porquês e de onde isso pode me levar para além desse desejo que talvez eu só consiga entender abstratamente, mas olha, a partir daqui eu também desenvolvo disciplina, eu desenvolvo a minha moral, então entender também teoricamente o caminho da dor talvez para chegar ao desenvolvimento das virtudes na vida, ainda que a gente não voluntariamente se entenda que eu estou passando por isso para desenvolver as minhas virtudes, mas eu estou passando por isso, então talvez isso dá até mais significado para muitas fases que a gente passa na vida e a gente talvez não consiga interpretar. Então a filosofia também dá o sentido, uma chave... É a chave teórica para você viver, né? A formação da virtude é interessante porque, em certo modo, o sacrifício ele vem ali no início. Enquanto o vício, aquilo que seria sacrifício, ou seja, uma consequência que lhe incomoda, vem ao final, né? Então, quando a pessoa tem certos hábitos que acabam destruindo a saúde, acabam destruindo o relacionamento, né? A fofoca, por exemplo. Só que uma coisa que é interessante, ambos são hábitos. E o hábito ele é feito de pequenos atos. Até o ato vicioso, ele não nasce do dia para a noite. Um cara viciado, por exemplo, em cocaína, ele não cheira 100 gramas de cocaína de uma vez. É um dia, numa noite, num contexto, uns amigos. E aí, pô, daqui a pouco mais uma vez. Daqui a pouco mais uma vez. Eu lembro dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu não vou... É isso, assim, o vício também... às vezes a percepção da formação da virtude é que é o seguinte, é muito mais fácil formar-se no vício do que formar-se na virtude. E sim, realmente a gente vive num contexto de sociedade que até o vício, né, o vício ele é meio que estimulado em muitos aspectos, né? A vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, realmente o excesso de individualismo. Em qual momento da sociedade o vício não foi mais fácil? Não, sempre, talvez não mais fácil, mas enquanto contexto social. Acho que não é. É porque a sociedade é mais virtude, secular, é um né? conceito de hábito, né? Porque assim, eu tenho um amigo que é um profissional sensacional, psiquiatra, e ele durante muito tempo foi acometido por vícios. Ele tinha vícios de drogas e tudo mais. Ele só conseguiu se liberar do vício quando ele substituiu esse vício por outra compulsão. Virtudes, ou seja, hábito por hábito. Até por uma questão, né, de própria bioquímica cerebral. Aristóteles ele fala isso, porque às vezes você lutar contra o vício não é lutar contra o vício, é formar uma virtude, porque é uma virtude que de maneira natural vai acabar contrarrestando aquele vício. Então, porque muitas vezes o ser humano vai formar e aí ele vai explicando em Ética Nicômaco, né, que é o livro da ética de Aristóteles, como forma os hábitos, como tem esses contextos, dependendo do tipo. Por exemplo, o cara que de repente tá a ponto de trair a esposa. Você não vai, vou racionalizar e falar, não, foge. Você não tem que ficar racionalizando. Então, dependendo do contexto, você tem que simplesmente fugir, né? E aí vai dependendo. Então, assim, mas muitas das vezes a gente quer lutar contra o vício. E não deveria ser isso. Deveria ser qual é a virtude que eu tenho que formar. Legal. E eu acho que tem um aspecto que eu tava pensando muito nos vícios e virtudes corporativas, né? Em que medida as organizações, que é o que a gente fala, né? Toda organização ela vai ter uma cultura. Seja a cultura que você colocou, ou seja a cultura que se estabeleceu. Se estabelece qualquer comportamento humano, se estabelece ali uma forma de agir, um comportamento, uma forma de ser. Então, eu acho que o desafio também do gestor, da gestora é como é que eu direciono a empresa para essa virtude corporativa, quais são os melhores hábitos para tomar as melhores decisões, que as pessoas, então, em que medida esse líder tutor, ele lidera para que as virtudes sejam... Você trouxe um ponto que eu acho fenomenal. Muitas vezes a gente fica, assim, aqueles planos gigantescos, mirabolantes, tem 500 páginas, que nem o cara que fez lembra de tudo aquilo, e muitas vezes seria muito mais simples se eu pensar o seguinte, cara... Qual é a cultura, né, que é justamente a terra de cultivar mínima necessária que eu tenho que ter para que exija um conjunto de consequências que vai gerar, no caso do negócio, dinheiro, porque o objetivo do negócio é ter lucro, ganhar. E para isso, o número de virtudes não precisam ser tantas, né? E aí eu gosto muito da questão do PTM. Sim. Né? Porque acho que o PTM, né, que é o propósito transformador massivo, ele dá uma alma, ele dá uma direção muito clara, né? Um norte, e que permite, ao mesmo tempo, ter bem claro para onde você vai, mas ao mesmo tempo ele é muito aberto para ser flexível diante do mundo que vai tão rápido. O PTM, só para contextualizar, é o propósito transformador massivo, né? Então vem muito daquele livro Organizações Exponenciais e tal, a gente adota muito. E um outro aspecto que eu acho também muito relevante
dessa concepção é que, por essência, as pessoas, a gente falou muito aqui de reborn e do outro, e do olhar do outro, muito no olhar de primeira pessoa para quem está tutoriando, né, para o bebê reborn, mas existe o olhar também, no caso de não reborn, do bebê humano e da criança e das pessoas em desenvolvimento, que é olhar para aquele que é o cuidador, que é aquele que está direcionando, que é aquele que está... E isso, de alguma forma, também vai ser levado para dentro de uma organização. As lideranças inspiram e geram reflexos a partir dos seus atos e das suas condutas. Então, o aspecto também de desenvolvimento da virtude corporativa decorre do desenvolvimento da virtude individual. Então, a pessoa que está ali vai ser um parâmetro para que as outras pessoas reajam, elas interpretem, e é isso desde a vestimenta, a forma como fala. É muito engraçado que você vê entre organizações que as pessoas falam parecido, usam as mesmas gírias. Existe inclusive uma sintonia ali, né? Existe, como é que é o nome disso até em termos de linguagem corporal, quando você entra ali em... célula espelho, não, neurônio espelho. Tem o neurônio espelho, espelhamento. tem o espelhamento, mas tem um rapport, né? Rapport. Rapport. Então você acaba entrando até em rapport, as pessoas se comunicam na mesma linguagem. Então, esse aspecto também, quando você influencia a liderança para um desenvolvimento filosófico, você vai formar indivíduos que vão inspirar outros indivíduos a ter condutas, desde uma discussão, por exemplo, de virtude e vícios, que talvez não exista dentro de uma empresa. Tem uma pergunta hipotética que nesse cenário onde muitas pessoas acabam sendo substituídas por inteligência artificial, né, agentes autônomos e tudo mais, será que as organizações vão contratar funcionários reborn para que os que ficarem não se sintam tão sozinhos? Pra ter alguém ali, né, para chamar de... Não, colega. Ainda botar no home office para que estimule as pessoas. Um aspecto, eu acho que esse é um aspecto que é complexo, que é cada vez mais as pessoas hoje já gerenciam agentes, e a tendência é que a gente gerencie cada vez mais ciborgues, softwares, e isso é uma nova forma de interação, e o que eu reitero, assim, isso é uma percepção. A gente estava falando de análise com o ChatGPT. Você pega no Google Trends, a maioria das perguntas é: Deus existe? Quem sou eu? Qual é a minha razão de existir? As pessoas já projetavam no Google, porque você tem uma caixinha, você se acostumou tanto, o teu hábito foi se desenvolvendo tanto para perguntar tudo a respeito das coisas que você não sabe, que você vai projetando as tuas perguntas filosóficas mais profundas. Então até que o Google tem isso, as pessoas jogam ali. O cara entra no Google e pergunta: cara, qual é a razão da minha existência? É meio doido. Ou procuram o seu próprio nome. Só que o Google, como ferramenta, ele só rebate ali e vai te mandar para o Wikipedia. O lance do ChatGPT é que ele vai dando corda e vai dando continuidade. E eu acho que essa interação excessiva, e aí se assimila ao reborn, que é desde você projetar o teu afeto a um boneco, ao você conviver com algoritmos, e quanto mais a gente fala com o ChatGPT, mais a gente se isola e mais a gente vai ter dificuldade de conviver com outros seres humanos, porque a gente vai espelhar aquele relacionamento e aquela busca que é um desejo narcísico. Porque o ChatGPT não diz assim... É uma conversa consigo mesmo. É uma conversa consigo mesmo. É um afastamento da realidade. Tem outra tendência, né, que estão falando que fizeram uma nova versão do ChatGPT que ele concorda muito mais, elogia muito mais, né? Então, as pessoas, elas não são assim... Porque ele quer o uso. E olha que é engraçado. E aí, dentro dessa evolução, né? O primeiro momento foi a gente ir para as redes sociais. E aí se clusterizar em bolhas. Ou seja, a rede social só distribuía para mim o conteúdo que eu gosto porque reforça as minhas ideias. E não é porque a rede social é boa ou má, é porque basicamente ela quer aumentar consumo. E aí eu saio da rede social e vou usar uma interação com inteligência artificial que reforça diretamente o que eu penso, sem inclusive me espelhar em outras pessoas. Então é uma progressividade também. Talvez a gente não ia fazer um salto sem uma rede social. Então, Cara, quando o Facebook foi criado, eu acho que o Facebook é Orkut, mas quando a gente adicionava... Não, Orkut não, no Facebook a gente adicionava as pessoas, e até hoje é assim. A gente não tinha esse conceito de adicionar alguém dentro de uma comunidade virtual e chamar de amigo. E aí, o conceito de amigo... Imagina, assim, no Instagram a gente tem seguidores. Mas no Facebook a gente tem amigos. Eu não tenho amigos no Facebook, porque eu não tenho mais Facebook. Mas se você tem Instagram, você deve ter o espelho do... Ele só publica, eu não consigo tirar depois quando... Não adiciona. E aí a gente... Eu acho que, pelo menos a geração que cresce ali, o Facebook surge por volta de 2014, assim, de explodir no Brasil. Essa geração que cresce na fase de construir essa rede de pessoas, de conexões, de amigos...
E aí confunde, e aí não consegue ter clareza sobre a diferenciação entre o que é virtual do que é real. Hoje, passa, e aí a pergunta que eu queria trazer aqui para o nosso filósofo, passa por uma crise de solidão. Porque não consegue se conectar. E aí a gente começa a receber possibilidades e ferramentas como Bebê Reborn, ChatGPT, humanoides, e possibilidades de interagir dentro dessa promessa de que eu tenho 300 amigos, de que eu tenho uma comunidade, sabe? Então, assim, onde é que tá a solidão, a ideia da solidão da sociedade pós-moderna nos conceitos de vício e virtude, sabe? Porque talvez essa chave teórica de pensar desenvolvimento de virtudes seja funcional para a gente solucionar esse aspecto da nossa incapacidade de desenvolver relacionamentos reais e profundos diante de uma sociedade, de uma realidade que dá a todo momento uma ilusão de que a gente tem pessoas ao nosso redor. Eu olho para o meu Instagram, tem lá poucas mil pessoas. Eu abro meu celular e eu tenho 1000 contatos. Então, assim, em todos os lugares onde eu olho ao redor, tem muitas pessoas. Mas a verdade é que, as pessoas com quem a gente consegue desenvolver relacionamentos profundos e se desenvolver como ser humano, elas são raras, são poucas pessoas e cada vez menos. Então, eu acho que, enfim, eu queria entender como que essa chave teórica poderia ajudar a gente a pensar sobre isso, essa nossa capacidade de viver em comunidade. Perfeito. Verdade, não em ilusão. Acho que tem 2 filósofos que podem nos inspirar, né? Nos inspirar em relação a essa sua dúvida. Um que é um filósofo sociólogo, Zygmunt Bauman, né? Onde ele consegue narrar de maneira muito precisa o que a gente está vivendo, né? A sociedade líquida, né? A modernidade líquida, as relações são líquidas. E o ser humano, como é um ser humano, o ser humano ele tem uma expressão latina, quad modo omnia. Em certo modo, ele é todas as coisas. Então, ele é quase com esponja, resumindo. Né? O ser humano ele é o único ser que consegue se desumanizar, em certo modo, agir como não humano. O cachorro ele sempre é cachorro em qualquer lugar do mundo. O urso polar é sempre urso polar em qualquer lugar do mundo. E o ser humano, em certo modo, nessa sua capacidade aberta, quad modo omnia, né? Em certo modo, ele é todas as coisas, ele começou a copiar para si certos comportamentos, são comportamentos de máquina. E transladar isso para suas relações, coisas que, em certo modo, não existiam antes. Então, hoje em dia, eu consigo simplesmente romper com a amizade no mundo real. Por quê? Porque no mundo virtual eu consigo romper muito fácil. Pelo WhatsApp. Apertou um botão, acabou. Né? Diminuindo a responsabilidade. Ao diminuir a responsabilidade... Demitir um e-mail. Em massa. Então, ao diminuir a responsabilidade, diminuir também a sua capacidade de liberdade, capacidade de decidir para o bem e realizar-se enquanto ser humano. Acho que Zygmunt Bauman ele é muito bom para isso. E um outro que é muito bom e é pouco falado no Brasil, que é um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que fala da rebelião das massas. Então, na verdade, a gente chama de comunidade, coletivo, é massa. E a massa ela não é pensante, ela é um movimento amorfo de um conjunto de pessoas que agem segundo um conjunto de instintos, né? E não através de uma racionalidade enquanto logos, enquanto sentido, enquanto consciência. Então, o fato de a gente estar hiperconectado não significa que realmente a gente possui um relacionamento profundo, um relacionamento humano. E tem um lance do Bauman que eu acho muito legal, que tem muito a ver com o que a gente está dizendo, que o Bauman fala muito disso, né? Nas nossas tomadas de decisões morais. E o Bauman... Abre o ChatGPT. O quê? Abre o ChatGPT aí. O que Bauman diria sobre Bebê Reborn? Boa. Essa é uma boa pergunta. Mas eu acho que o Bauman, e ele vem dessa tradição também, né? De sobrevivente judeu do passado ali, do período do Holocausto. E ele, como Aretz e tantos outros, e ele fala muito, traz o aspecto do comportamento moral ali do guardião ali de um campo de concentração. Que ele fala, cara... Ele tá tomando uma decisão moral, porque todo dia que ele volta ali para trabalhar, ele tá contribuindo para a morte em massa das pessoas, mas no final ele diz, cara, eu tô tomando uma decisão aqui por sobrevivência. A banalidade do mal, da Hannah Arendt. Da Hannah Arendt, por isso que eu trouxe dentro desse paralelismo, mas o que o Bauman traz para a pós-modernidade é essa tomada de decisão moral a todo momento, e o ambiente corporativo ele é muito norteado por isso. Então... É a pura banalidade do mal. É a pura banalidade do mal. E você vai criando tantas cadeias de distanciamento entre o resultado e a tomada de decisão que facilita muito, que é muito do que a gente está falando
Vai terceirizando. Terceirizando e essa maquinização das A decisões. responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do responsabilidade. gestor. É do gestor. É da sociedade. Da sociedade. É do outro. Se eu não Não é fizer- Do capitalismo, é da economia. Se eu não é apertar o botão, alguém aperta no meu lugar. Então eu tenho que apertar porque eu também tenho que defender os meus. Então eu tenho que tô tomando uma decisão moral em favor. E aí, que é um pouco desse aspecto do, cara, faço log-off. Porque, e eu acho que esse é um aspecto também muito interessante, assim, do próprio comportamento humano. A empatia e os comportamentos talvez mais morais e adequados, eles vão se dar de maneira mais fácil dentro de um contexto físico, né? É mais difícil. Você vê, a gente vive nessa bolha aí de ódio pra todo que é lado. Mas raramente você vai ver alguém na rua xingando que nem se xinga num comentário numa rede social, porque é muito fácil. Então, que é um pouco... Porque não tem responsabilidade. E um pouco dessa abstração, né? E aí vem um pouco do Daniel tá falando ali do simulacro e aí você vai olhar ele mais pra uma visão platônica ali, da caverna de Platão, que também... Mas isso também, em termos filosóficos, vai dar uma outra visão também distinta, né? Da materialidade, da fuga da materialidade, mas eu acho que tem um pouco disso, assim. Você abstrai as coisas, então é isso. O futuro é... E Bauman concorda. O que ele concorda? Vou dizer, então, Zygmunt Bauman, conhecido por sua análise da modernidade líquida, provavelmente enxergaria os bebês reborns como um reflexo profundo das inseguranças emocionais, da fragilidade dos vínculos e da busca por controle e conforto em um mundo incerto. Aí tem um belo texto aqui de 4 itens, mas um que eu acho que está muito em linha com o que a gente estava falando, a ilusão do vínculo sem risco. Bauman diria que os bebês reborns oferecem uma relação simulada que elimina o risco, a imprevisibilidade e a dor típica das relações humanas reais. São vínculos seguros, mas também estéreis, porque não exigem troca nem compromisso. É isso. Cara, Sim. ou ele estava ouvindo a gente conversar, e aí tentou Ele é nos agradar, Bauman. né? Isso, como eu já tinha perguntado, né? Isso dialoga com a sua ideia, minha, no caso, de que na modernidade líquida buscamos, sua não dele, não é minha não, buscamos conexões sem consequências, relações descartáveis que podem ser ativadas e desativadas conforme nossa conveniência. O amor Abre líquido. aspas. Na modernidade líquida, tudo que é sólido se desfaz na fluidez do desejo. E conheço... Essa já é uma Eu ia sequência perguntar no só pro futuro. Daniel pedir pro ChatGPT perguntar como é que ele pode ser cancelado. Fale algo pra ser cancelado. Diante disto, como pode ser cancelado? Eu já tentei, cara, ele... Enfim. A gente segue aqui tentando fazer com que o Daniel seja cancelado. Mas e só queria, antes da gente finalizar, eu queria falar da questão do lugar de fala, porque isso foi um aprendizado que eu tive ao longo do tempo, e não só como sujeito, mas também como objeto, né? Você me objetificar nesse sentido. Porque eu sempre tentei, né? Até porque eu tenho uma dimensão na qual eu sofro determinado tipo de preconceito, que, aliás, é um dos tipos de preconceito menos valorizados, né? Que a gente sempre fala que o antissemitismo não conta. Existe um livro que fala judeus não contam, porque você sempre fala parece que todos os outros tipos de discriminação são mais fortes. Eu aprendi a me colocar um pouco nesse sentido, porque eu não posso chegar para a Tainá e dizer o que é ou não é machismo, né? Quando ela fala assim, cara, isso foi machista, eu vou ter que ouvir e aprender. Se algo que eu falei vem do meu machismo estrutural, vem da minha tentativa de ser um cara que aprendeu desde que tem mãe, mulher e filha, né? Eu aprendi a olhar Daniel muito nunca vai ser isso, cancelado. isso com muita clareza. O episódio tá acabando, ele abriu todo um disclaimer Não, pra dizer que ele é sério, fofo, né? eu não posso dizer pra uma pessoa preta que isso não é racismo. Cara, se a pessoa está sentindo que há um tipo de preconceito presente, eu tenho que tentar entender aquilo que está acontecendo. Então, o conceito do lugar de fala não me tira o direito de conversar e debater com você sobre o tema, mas não me coloca como dono da verdade em determinadas situações onde eu não tenho não só empatia quanto alteridade. Eu posso tentar desenvolver a empatia, mas a alteridade é eu reconhecer que você é outra pessoa e que você sofre coisas que, da minha perspectiva, eu ainda não sofro ou nunca vou sofrer na pele. Eu só digo que o único preconceito, se tivermos sorte, todos vamos passar, é o etarismo, porque se tivermos sorte, seremos velhos e seremos classificados... Só quem toma adrenocromo que... mas seremos classificados pelas gerações mais novas, o que é hoje aceitável, como pessoas ultrapassadas, né? Então é um pouco esse conceito do lugar de fala. Isso não me tira o direito de conversar e dizer pra você assim, cara, eu acho que é um absurdo, eu acho que pai de pet tem menos, mas eu não sei, não tenho certeza sobre aquilo, porque eu nunca cuidei de um pet,
para dizer que dá mais ou menos trabalho do que uma criança. Eu acho, pelas informações que eu tenho, pelas evidências que eu tenho, que é mais fácil cuidar de um pet do que cuidar de uma criança. Eu acho que é mais fácil cuidar de um bebê reborn do que Mas de um a Tainá pet. já respondeu, porque a Tainá é mãe de É pet. dos dois, mas ela tem mais lugar de fala do que eu, mas eu tenho minhas opiniões. Mas, cara, talvez eu não concorde com você, mas eu não tenho tantas evidências quanto ela. Mas Ah, não, você não- É? Eu nunca cuidei de um pet. Mas você tem alguma dúvida? Não, nesse caso a gente concorda, mas, por exemplo, você acha que é imoral fazer uma festa de 300 mil para uma Eu acho. criança, e eu não. Para uma acho. criança, para um pet, e eu não acho. E pra um bebê reborn. Pra uma criança, tudo bem. Mas, E pro Mas bebê- eu também não pet, tenho eu lugar acho. de fala, porque eu nunca fiz uma festa com um pet com 300 Mas aí, mil. Mas e o bebê justamente, reborn? Você não quer ter pet, tá né? entendendo aqui, ó? Olha só, acho que a minha análise relacionada à questão da palavra lugar de fala, olha só, ao utilizar a expressão lugar de fala, você vive num limbo da incerteza. E sem certeza você não vai para nenhuma direção. E sem direção você não pode tomar nenhuma decisão. E se tomar decisão, você não pode fazer gestão. Você não pode. E o lugar de fala, muitas vezes, ele é instrumentalizado para justamente Não, mas instrumentalização, eu concordo com você. inviabilizar a opinião do outro, o pensar do outro Desqualificar. e o diálogo do outro. Então, assim, o que você está descrevendo para mim, eu acho que a gente tem que, assim como eu critiquei a palavra pensamento crítico, porque ele foi deformado, e não porque ele não seja importante, e eu falo que é muito mais importante o pensamento maêutico do que o crítico, né? Eu acho que a palavra lugar de fala tem que ser cancelada. Porque ela já não expressa a realidade do que você mesmo descreveu. O que você descreveu aqui é a capacidade de empatia e diálogo, e não lugar de fala. Você expressa enquanto palavra lugar de fala. Mas enquanto conteúdo, o que você quer dizer é o seguinte: eu sou uma pessoa empática, que escuta o outro, e sou uma pessoa capaz de dialogar, e uma pessoa aberta ao contraditório. Mas não é mais aquilo que se diz como lugar de fala. Aí a gente chama a doutora Djamila Ribeiro pra gente discutir esse assunto de lugar de fala, porque eu entendo. Mas a Quando. própria Djamila, no Manual Antirracista, ela fala disso, da importância de ter essas pessoas que não estão no lugar de fala falando. Sim, é porque, assim, eu como homem, né, posso ser um parceiro em prol do feminismo. Mas tem certas coisas que eu nunca vou sentir porque Mas eu tenho alteridade. você enquanto homem e a pessoa enquanto mulher, vocês são seres humanos. Sim. Enquanto seres humanos, sentimos dor, sentimos sofrimento. Eu não vou sentir a mesma dor do outro, porque eu não estou no lugar do outro. Não, perfeito. Mas eu sinto dor, eu sinto sofrimento. E posso também, através da compreensão do outro, em certo modo, sentir o outro. Mas isso não vai impedir que eu Nesse possa tópico, ajudá-lo eu enquanto concordo- outro. Eu concordo 100% Ah, por isso que eu falei com que o você. Reborn, a gente tá tendo uma janela de oportunidade agora de falar. Daqui a 3, 4 anos, se falar disso, você vai ser cancelado. Não, porque... mas rapidinho, só pra gente vai levar esse episódio então pro posicionar. Eu concordo com você que o uso de lugar de fala para invalidar um debate é terrível. Agora, o uso de lugar de fala para demonstrar que, cara, eu estou olhando de uma perspectiva onde eu tenho alteridade e não necessariamente vou conseguir ter empatia suficiente, porque a alteridade e a empatia, elas se complementam. Então, eu estou disposto posso a fugir- A gente aprender resolve com isso assim, da você. seguinte maneira. Mas você tá Você toda. fala assim, você é único. A Tainá Você, enquanto Daniel Orleans, você é único. Não existe outra pessoa igual a você, com a sua Graças a história, Deus, que eu não ia com aguentar, suas não. decisões. Você não vai poder dar. Se você tem essa visão de lugar de fala, você vira o que Leibniz defendia, o solipsismo. Você vira uma mônada Gira em torno de incapaz si mesmo. de Não, mas- conectar-se não, eu com concordo com você. qualquer Eu outra tenho- realidade. Eu acho que Claro sabe que como sim. resolve? Porque Olha, você- Daniel, sendo eu não coerente tenho lugar no de seu fala, mas raciocínio- eu acho que um bebê de verdade dá mais trabalho que um pet. Pronto. Mas você- Não, mas tá se indo você numa- for coerente com o seu próprio raciocínio de lugar de Mas fala, você- você não pode falar Não, sobre Você nada. tá olhando o lugar de fala de Só uma maneira sobre um pouco o- Daniel, radical. eu acho que você tá sendo. Aí você Tá vai. olhando Aí o lugar de acho fala. que vai ser cancelado, que é o Daniel. Chegamos na hora do episódio, olha esse corte aí. Peraí. Oráculo. Mas você acha ou tem Não, certeza? Você acha ou tem certeza? Daniel, o conceito é: eu não sofro com esse tema. Então, a minha fala tem que ser encarada com determinados cuidados e Com filtros. ressalva. É Ponto. isso, Dani. Mas isso não me tira o direito de conversar sobre feminismo, sobre homofobia, sobre racismo, sendo eu um indivíduo que não sofro, né, antissemitismo e racismo, mas eu não sofro da mesma, no mesmo teor, no mesmo filtro. Então, eu não sou Vai ser cancelado inviabilizado como opinião, mas eu O Daniel não tenho é que você ter que ser cuidado. cancelado, cara. Você tá aqui fazendo... Não, eu vou ser cancelado porque eu acho bebê Você acha que você vai pegar uma garrafa de pet e vai... Finalizem eu. Vamos Cara, mas acho finalizando, que é isso. pessoal. É isso, pessoal. Cara, sigam a Nexen, se é que ela já está no ar, espero que ela já esteja. Espero que esse episódio vá para o ar rápido. E siga-nos, e em breve teremos aí cursos brilhantes
que mais aí? É E isso. nos diga como o Daniel Orleans pode ser cancelado. Escreva aqui embaixo É nos seus isso, comentários. dê uma sugestão aí, que é o que ele busca. A mais curtida vai ganhar algum brinde, algum prêmio, algum livro. Pessoal, foi incrível estar com vocês aqui. Nos vemos na próxima.